que a gente já está online. Deixa eu só confirmar aqui. Ah, calma aí. Sim, estamos online, sim. Eita. A gente vai lembrar uma coisa aqui, Ayrton, que essa live ela vai ficar gravada e a gente vai utilizar depois dentro da nossa comunidade para ajudar as pessoas. Por quê? Isso. Porque o foco aqui da Twitch, ele sempre vai ser ensinar as pessoas. Às vezes a gente troca uma ideia, conversa com as pessoas, mas o foco aqui, no seu geral, é ajudar as pessoas, em suma, na área do desenvolvimento e programação. Sim. E uma das coisas importantes é que, para quem é programador, sabe que a maioria aí das pessoas, eles tendem a ter que criar empresa ou algo do gênero para poder emitir nota e trabalhar dessa forma. Então, a gente vai iniciar assim, falando sobre isso. Então, nesse exato momento, como eu já falei, a gente está online e as pessoas na Twitch elas vão aparecendo aos poucos e é muito importante a gente já iniciar, né? Porque esse vai ser um material que vai ficar disponível depois e de ajuda para as pessoas, tá? Sim. Antes da gente iniciar, porque ontem eu já pedi para algumas pessoas fazerem algumas perguntas relacionadas à necessidade delas, às dúvidas delas e assim por diante. Eu queria muito que você se apresentasse para as pessoas, para saber quem é esse cara aí que vai me explicar sobre o que. Conta aí pra gente. Quem é o Ayrton? Vamos lá. Eu sou contador, certo? De formação. Perito contábil também. Como assim? O que que é um perito? Ou seja, eu trabalho na justiça, elaborando cálculos, pareceres, laudos contábeis, tratando de diversas matérias, principalmente empresarial, né? Que é o ramo da contabilidade. Por exemplo, você tem uma empresa que precisa ser dividida por sócios. Na justiça, isso quem faz é o perito. O juiz manda para o perito chega lá e divide a empresa. Ó, o seu percentual é esse, o seu percentual é esse, cada um tem um valor respectivo a isso. Ou seja, eu tenho uma bagagem de contabilidade em perícia aí de mais ou menos uns 5 a 6 anos. Trabalho hoje atualmente com contabilidade, perícia e consultoria contábil e financeira para os empreendedores. Ou seja, o que, que eu demonstro através do meu trabalho? Falou, ó, você pode tributar a sua empresa por tal KNAI, que você vai pagar menos tributo, ou seja, você consegue ter uma economia dentro da sua empresa. Porque se você for tributar como uma pessoa física, você vai pagar 27,5% em cima de cada nota que você emitiu. Agora você imagina uma diferença entre 27,5% e os 15% que você paga quando você for aí uma pessoa jurídica. E se você tiver folha de pagamento, você consegue pagar 6% só de tributo sobre tudo aquilo que você vai faturar. Então você economiza em tributo no mínimo 12,5% por mês, né? E por nota que você receber também. E sinteticamente é com isso que eu trabalho. Com a legislação tributária, legislação trabalhista, as normas brasileiras de contabilidade que eu trago às empresas que estão de forma irregular, ou seja, a empresa que está totalmente desconstruída e a construo para quando ela precisar de um parecer ou de demonstrativo contábil, ela ter. Por exemplo, se você for num banco hoje pedir um empréstimo, eles vão te pedir DRE, declaração de faturamento, todas as declarações que você faz para a Receita Federal e para os outros órgãos, que são Prefeitura, Caixa Econômica Federal e os demais, né, tipo INSS. E fora um demonstrativo do resultado do exercício, ou seja, seu faturamento, suas despesas, um balanço patrimonial que vai demonstrar sua saúde financeira e sua saúde empresarial. Legal, Então, legal. sinteticamente é isso. Tá. É, vou dar boa noite aqui. A gente tá com a Ayrton. O nosso advogado, ele tá atrasado. Deve ser uma coisa ruim de advogado, né? Eles vivem atrasados? Será que não é isso não? Porque o contador chegou na hora, hein? Esse Pior aqui que é o Ayrton, o sou contador, ele tá britânico. falando... Hã? Sou britânico, acho que eu nunca me atrasei na minha vida. Sério?
Sim. E aí eu quero dar boa noite pra galera que tá chegando, né? Algumas delas que já colocaram aqui no chat da Twitch, né? O Devi Nelson e a Scarlett, boa noite aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, hoje a live, a gente vai relembrar, né? A live ela vai ser voltada a tirar dúvidas relacionadas, por exemplo, né, ao nosso dia a dia, para quem é programador e às vezes precisa abrir empresa, né? Não só isso, né? Num bate-papo a gente viu também algumas outras possibilidades. É o trânsito? É o trânsito. Tá chegando, verdade. O advogado tá, ó. Só foi falar dele e o advogado tá chegando. Calma aí. Ah, o advogado chegou. Olá, boa noite, Ela se boa noite, arrumando. boa noite, Diogo, boa noite, Ayrton. Ó, o Cristiano é o nosso advogado aqui. Estão falando aqui no chat que o Cris ele se atrasou por causa do trânsito. A internet aqui do Paraguai tá meio complicado, né? O Ayrton ele já fez uma apresentação inicial de quem é a pessoa. E você, senhor Cristiano? Quem é a sua pessoa? Chamei como advogado. E lembrando, tá? Estamos gravando aqui para que depois a gente possa usar todo esse material que a gente vier a divulgar aqui, mas que vai ajudar as pessoas no dia a dia. Até porque o nosso conteúdo é muito voltado a desenvolvimento de sistemas. O cara que muitas vezes ele tem uma empresa, perdão, às vezes ele só precisa abrir uma empresa para emitir nota. Seja como for, um desenvolvedor, muitas vezes ele tem que criar produtos e aí vai. Né? Não vamos falar que o céu é o limite, mas existem alguns limites que a gente precisa de contador e precisa de advogado, certo? Então, quem é o Cristiano? Vamos lá, cara, eu sou um cara, não sou meio misterioso, não, tá? Minha vida é um pouco pública, meu Instagram lá é aberto, quem quiser até me conhecer um pouquinho melhor, às vezes eu posto algumas coisas. Comparado a muitos, eu sou um pouco novato na área jurídica, mas novato no que eu digo em questão de tempo de OAB, né? A minha OAB é desde 2018, então eu comecei como advogado definitivo desde 2018, mas eu já atuo na área jurídica desde 2013, né? Eu comecei em 2013 no Procon, depois eu entrei no escritório de advocacia, trabalhei no Ministério Público e depois voltei de novo para o escritório de advocacia, em que eu fiquei durante muito tempo como estagiário, fui assistente jurídico, fui advogado, e depois decidi montar meu próprio negócio, né? Montar minha própria empresa, que é montar o próprio escritório. Hoje eu sou dono eu sou um dos sócios, na verdade, da Schaefer e Souza Advogados Associados, né? O escritório é localizado em Santos. E estou aí. Esse sou eu, um pouquinho, assim, digo da minha carreira jurídica, né? E tem outros negócios também, alguns negócios muito no papel ainda, se iniciando, e alguns outros que já está caminhando um pouquinho mais. E também invisto, quando possível, faço uns investimentos na Bolsa de Valores, compro algumas ações, alguns fundos imobiliários. E esse sou eu, né? Numa questão de profissionalismo, essa é um pouquinho da minha trajetória. E estou aí para tirar a dúvida da galera aí, de uma forma gratuita, tá? É como uma consulta grátis aí para o pessoal. Eu espero que não venha muitas perguntas de complexidade muito grande, que senão eu vou ter que lançar o boleto aí para vocês pagarem também. Vamos lá, olha o que eu fiz aqui. Ontem eu avisei que eu ia trazer um contador e um advogado. Eu só não falei que o advogado ia chegar atrasado. Mas o que eu fiz? O Ayrton até desligou a câmera dele. Pode ficar aí, Ayrton. Fica com nós aqui. Porque eu vou começar a fazer as perguntas. E algumas perguntas, o que eu fiz? Porque aqui na Twitch, né? A gente que já mexe com a Twitch há algum tempo, a gente sabe que as pessoas, elas vêm, você liga a live e elas vêm chegando de pouco em pouco. E aí elas vão interagindo no chat. Inclusive eu quero dar uma boa noite para Clausiando e pro Vidal, outros que já falaram ali no nosso chat, dando boa noite pra galera. E não só isso, né? A Clausiana ainda deu uma força grande. Ela anotou algumas perguntas da galera de ontem, que eu falei, pessoal, faz perguntas agora e amanhã vem cá e vamos continuar fazendo pergunta. E aí, eu até tentei aqui fazer
fazer um fluxo das perguntas, porque basicamente o que vai nos ajudar é o que? A criação, ou uma criação da empresa, né? Porque o cara ele vai emitir PJ, porque o cara é programador, porque ele está aqui estudando comigo, tirando dúvidas, aprendendo. E ele viu a necessidade, num determinado momento da vida dele, de virar PJ, porque ele precisa emitir a nota dele. Mas tem pessoas que não são da área de programação e eu espero que façam perguntas também, né? E as perguntas elas são muito relacionadas, que nem aqui, ó. Registro da marca. Como funciona? Onde entrar para fazer? Registro da marca. Aí vocês... Eu sinceramente não posso ajudar como programador, como desenvolvedor, não posso ajudar. Mas um contador e um advogado, por favor, nos ajudem. Com o registro da marca, isso é Vai lá, algo, Cris. Essa é mais parte contigo. isso é algo que todo mundo quer, né? Registrar a sua marca, quer fazer o registro de patente, né? E tudo mais. Ou quando você vai criar, por exemplo, você vai criar uma empresa, né? Hoje eu digo mais assim, do pessoal da tecnologia, eles gostam mais do termo. Eu não vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma startup, né? O negócio virou meio que gourmetizado, agora é muito utilizado em startup, todo mundo quer registrar a sua marca, o seu nome e tal. Você tem algumas formas de fazer isso, de uma forma que pode ser mais econômica, mas eu não recomendo, por óbvio, né? Eu explico já, mas você tem uma forma mais econômica que é direto no INPE, todo registro ele é feito, né? Todo registro de marca, né? Ele é feito no INPE, então que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então você tem uma marca, você pode fazer sozinho no INPE, né? Você vai ver lá como é que funciona os requisitos, você vai pagar algumas taxas, né? Que você vai ter que registrar e tudo mais. Você faz isso direto no INPE, tudo online, né? Você vai fazer um processo administrativo. Seguindo, né, tem que seguir uma lei, que é a Lei de Propriedade Industrial, né, a 9.279. Você tem que seguir essa lei para registrar. Então, assim, por óbvio, você vai precisar também de um advogado, né? Dá para fazer sem? Dá para fazer, mas há uma grande chance de o seu registro não ser aprovado, porque se você não seguir os requisitos certinho da lei, o INPE ele vai recusar, ele vai negar o seu pedido, ele vai falar, olha, você não cumpriu isso, você não cumpriu aquilo, você não pagou isso, você não pagou aquilo, né? Então é importante que tenha um advogado, né, te orientando justamente para você fazer certinho conforme a lei diz. E outra, pode acontecer de você registrar, chega lá, a sua marca ou o nome que você quer utilizar já existir, ou já tem um registro. Então tudo isso, essa consulta você consegue fazer sozinho no INPE, né? Não é tão fácil, mas com o advogado ele já vai te trazer tudo isso. Então, por exemplo, um exemplo hipotético, eu quero criar minha empresa, o nome da minha empresa vai ser ABCD. Né? O advogado ele já vai fazer a consulta de tudo isso e vai te trazer, falando, olha, sua empresa ABCD não dá para registrar, essa marca eu não consigo registrar. Né? E aí ele vai te trazer outras opções, falando, eu consigo registrar, você pode registrar sim, porque você vai ter que mudar o nome da sua empresa. Né? Isso aconteceu. Isso é muito comum acontecer, se a gente for pegar um exemplo hipotético, aconteceu com o dono da WiseUp, né? Era outro nome a empresa dele, não era WiseUp, né? Mas quando ele foi registrar a marca, já existia esse nome WiseUp. Então ele teve que mudar o nome, não era WiseUp, né? Ele teve que mudar o nome para WiseUp, né? Teve que mudar o material que ele tinha, toda a estrutura, logo e tudo mais. Então, com respeito a registro, né? Eu acho importante que você tenha um contador, né, para sua empresa, óbvio, você vai ter, mas um advogado da área, né, da sua confiança, que vai te orientar certinho. Como você vai fazer esse registro de marca? Isso a gente está falando de marca, né? Tem software também, tem outras patentes. Muda alguma coisa se a gente for desenvolver um software e quiser utilizar, sei lá, eu quero que seja só meu, eu não quero que esse nome seja utilizado por mais ninguém. Então, muda no seguinte sentido, assim, se você for registrar, uma marca, que nem a Coca-Cola é uma marca, né? Certo. E ela tem a marca mundial, não é só nacional, ninguém pode copiar a Coca-Cola. Apesar que os chineses, a gente sabe que os chineses ele tem a moda de copiar tudo, né? Os chineses,
os chineses, eles não têm limite. Eles pegam o símbolo da Apple lá, né, que é a maçãzinha, e eles fazem um produto igual. Muda 10% só e depois tem uma sobreposição e comercializa da mesma forma, como se fosse, né? Exatamente isso. Os chineses, eles têm essa moda de copiar, assim, eles não respeitam registro de marca, eles não respeitam patente, os chineses não respeitam isso. Eles montaram agora um carro elétrico, o símbolo é igualzinho do Tesla, idêntico. Quem não souber vai ver e vai falar, comprei um Tesla, mas não é um Tesla, é uma marca chinesa. Então, tipo, isso muda, porque assim, você pode registrar a sua marca e aí ninguém vai poder utilizar a sua marca. Se alguém utilizar, você vai buscar os caminhos legais. Então, por exemplo, você vai notificar a pessoa extrajudicialmente, dizendo, olha, você não pode usar essa marca, porque eu sou o proprietário dessa marca, olha aqui o meu registro, o número tal, o processo tal, né? Se a pessoa insistir, você pode processar a pessoa e tudo mais, né? Só que o software, que nem você vai registrar um software, é mais complicado registrar um software. É muito difícil hoje alguém registrar um software pelo seguinte motivo: o software ele sempre muda, né? Ele sempre está mudando, ele sempre vai passar por. E aí vocês que são programadores, né? Vocês sabem muito mais que eu só entendo de leis, né? Mas de programação vocês sabem que sempre vai ter os upgrades, né? Uma Então toda vez atualização. atualização, toda vez que for atualizar, você vai ter que mudar isso lá no INPE. E isso é burocrático. Além de ser burocrático, isso custa também. Tem um custo que você vai ter que fazer isso. Então, de software, na prática, a galera não registra. Mas aí é que tá. Se você registrar o seu software, ninguém vai poder utilizar o seu software, porque você é dono daquela marca, né? E aí eu já não sei como é que funciona, quais os sistemas de software que vocês usam para programar. Aí, Cris, aí vem uma dúvida que acho que os programadores vão ter, e eu também tenho, porque eu conheço um pouco da parte da programação, mas bem escassa. Cada programa que é desenvolvido ele tem um código-fonte. Uhum. Se você fizer a patente desse código-fonte, ninguém pode fazer outro que se assemelha com o mesmo código-fonte. Exato. Mas aí, quando a base que você faz o código-fonte, Diogo, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, mas a base que você faz do seu programa é um código-fonte que ele não altera ou se altera. Eu não consegui entender a pergunta. Vamos lá. Você fez toda a programação, você escreveu as linhas do código, que elas são as bases do programa. Certo. Então, a gente consegue patentear aquilo. Quando você joga uma atualização em cima, aquelas bases, elas são trocadas, elas permanecem, como é que funciona? Não, Ou você só... imagina que você tem linhas de código ali, tá? Sim. Só que, se tem uma correção ou uma atualização, por mais que 90% do código, 98% do código ele continue lá, tudo aquilo que é novo é exatamente isso, é novo, uma linha nova, uma correção é uma alteração de algo que já existia lá, não que vai mudar tudo, mas não é a mesma coisa. Então muda, de certa forma, muda consideravelmente se a gente for analisar linha a linha de código. Sim. Tá? Exatamente, o fonte ele vai ter um ajuste, uma melhoria a uma alteração. Porque assim, o Windows ele existe de uma forma só, né? Mas se você for usar o Linux, ele tem várias Distribuições. distribuições, sim. Essa que era a dúvida, porque o Windows ele é só numa forma, que ele é desenvolvido 7, 8, 10. Agora o Linux não, ele é código aberto, né? Sim, Então ele vem com diversas distribuições. sim, sim, Então, sim. se a pessoa tiver, eu vou dizer, desculpa o termo, mas se a pessoa tiver culhão para registrar tudo, que faça o registro. Mas o mais importante é a pessoa registrar a marca, ela precisa registrar a marca dela, né? Até para que ninguém utilize. Se ela tiver um desenho industrial, né? Ela precisa registrar esse desenho, né? Até para que ninguém copie depois, ninguém utilize. Porque quando você registra, o uso exclusivo ele é seu. Entendeu? Que nem tem aquelas. Eu não vou saber a pronúncia em inglês, mas NFT, como é que é? Como é que é essas figurinhas agora que a galera tá registrando e vendendo? Essas imagens, Ah, Né? NTF? NFT, NTF, como é que é? Eu não vou lembrar o nome exato, mas tem a galera que tá registrando essas figurinhas e vendendo essas figurinhas, como se fossem os GIFs, né? Isso tá valendo muito dinheiro na era da internet. E aí você NFT. é um NFT. Então você explica aí o pode. que é que a gente ganhar dinheiro é bom, né? Vamos ganhar dinheiro aí. Muito bom. Então, assim, nessa parte
o que é em si, eu não consigo explicar exatamente, mas Não, eu sei o que é, eu sei o que é. Eu sei ele do que você tá funciona falando. como esses desenhos da internet que a pessoa faz, tipo os GIFs e tal. Você registra isso e depois você pode vender isso, né? Você tem a exclusividade disso. Porque hoje, na internet, como é que funciona? A gente precisa de uma imagem. A gente vai lá no Google Imagem, né? Salva a imagem e utiliza essa imagem que a gente pegou do Google. A pessoa que tem a marca registrada, né, desse desenho ou dessa sua imagem, a outra pessoa que utilizar, você pode notificar a pessoa e falar, olha, essa imagem é de uso exclusivo meu, né? Você não pode usar. Aí você... Isso muda um pouco o conceito relativo a desenvolvimento de sistemas devido exatamente à pergunta do Ayrton, né? A gente está a todo momento, nós, não tem um software que você não precisa dar um retoque, um ajuste, uma melhoria. E aquilo que você falou, é difícil, se a gente for olhar para esse lado de marca e registro de marca, mas eu sei da onde veio essa pergunta. Eu não sei, na realidade, porque quando a pessoa me passou, Dona Clausiane, me passou, cadê aqui as perguntas, e essa foi, né? Registro de marca, como funciona, onde entra para fazer. Eu acredito que seja de uma pessoa que tem mais de 100 mil seguidores no YouTube e faz. é, essa pessoa ela faz vídeos de coisas relacionadas à cozinha, à comida e assim por diante. Acredito que seja. Acredito que venha daí esse tiro, hein? Opa, comida de É um monte. um. É. Uma suspeita. Até o final eu dou um jeito de pegar o link e mandar pra vocês. Olá, falei, já sabia, ela falou. Inclusive, deixa eu só passar pelo chat. Primeiro, Mano Red é o gordo, hein? Boa noite. É o gordo, é o É o gordo. gordo. A Moniquinha deu uma passada aqui, deixando o Luck boa noite pra ela. E o Ezequias já veio e também já mandou aquela pergunta. Eu vou alternar com as perguntas que já foram lançadas aqui, junto às perguntas que a galera tá colocando. Por exemplo, entra muito no contexto aqui, tá? O Devinels falou o que pode ser considerado como alterado. Aí ainda tá relacionando-se a marca, tá? Ele perguntou assim, ó, tem algum tipo de porcentagem? Se alterar 5% do código, já seria uma alteração que afete o registro do código? Gostei da pergunta, hein? Boa pergunta do Dave Nelson, né? Dave Devi Nelson, Nelson, Devi Nelson. um abraço aí pro Dave Nelson. Dave Nelson, é que assim, cara, a internet ela é algo muito novo, né? E aí a gente precisa entender que o nosso sistema jurídico ele é muito atrasado quando se refere à tecnologia, né? Não é à toa que muitas coisas não têm ainda uma lei própria, não tem uma legislação própria e tudo mais, né? Eu só vou continuar aqui no registro de software, porque assim, que é justamente eu já te respondo a sua pergunta sobre se tem um percentual ou não. O registro de software no Brasil, né? Ele é considerado meio que um direito autoral de um inventor, né? Então, assim, em tese, como é que funciona o direito autoral de um inventor? Né? Um inventor de obras intelectuais, de um livro, de alguma coisa assim. Como é que funciona? Ele não é obrigado a registrar aquele livro no INPE, porque automaticamente ele já tem a proteção de 50 anos. Entendeu? Então, durante 50 anos, aquilo ali é só dele. Depois, qualquer outra pessoa pode replicar, pode copiar, né? E tudo mais. Porque até durante o período de 50 anos ele tem. Então, assim, na prática, não tem um percentual de quanto é. Por exemplo, se você alterar 1%, você precisa ir lá no INPE e falar, olha, eu estou fazendo essa alteração, esse registro de código e tal. Não tem porque, na prática, a galera não registra isso. Entendeu? Na prática. Mas, assim, como é que funcionaria se alguém fosse registrar? Eu penso o seguinte: se a pessoa vai registrar, fez um registro de software, ela tem aquele software. Eu penso que qualquer alteração, mesmo que seja 1%, ela tem que fazer no INPE. Então, por exemplo, você tem um software, está 100% do seu software lá registrado, né? Lembrando que no Brasil há quem pense, há quem entende que não precisa registrar. Por isso que a galera não registra, tá? Porque você já tem uma proteção automática. Mas é muito complicado isso, né? Justamente porque a gente não tem leis que,
que explica como é que funciona isso. Diferente, por exemplo, das relações trabalhistas. A gente tem leis trabalhistas que explicam como é que é e tudo mais. Quanto a isso, é algo muito novo. A internet é algo muito novo dessa forma, né? E aí, eu penso o seguinte, se você registrou 100%, se você fizer uma alteração mínima que seja, se você registrou no INPE, você precisa mudar. Até porque isso vai proteger mais o seu software. Então, se você fez uma alteração de código, lá, 5% do código, você precisa mudar lá no registro do INPE e acrescentar que você mudou aquilo. Isso é muito custoso, porque isso você vai ter que sempre estar pagando taxas, você sempre vai ter que estar pagando o advogado, você vai ter que verificar se outras pessoas já fez um registro parecido e tudo mais. Então, assim, particularmente, se você for registrar um software, eu não recomendo. Agora, registrar a marca ou registrar o seu desenho, cara, você precisa fazer isso, que isso vai te proteger. Eu não sei se eu respondi bem assim, mas que é muito complicado isso ainda no nosso dia a dia, né? No caso de registro de marcas de linhas de códigos, vamos colocar assim, é algo ainda um pouco aberto. Que não está normatizado. Por não estar normatizado, aí a gente teria que o INPE vai dizer, se o INPE recusar, você vai entrar com um processo para deixar que o judiciário entenda o que vai acontecer. Tá. Deixa eu não sei se. Eu nunca sei qual é a pergunta. Se a pergunta vai trazer o Ayrton pra conversa. Porque, ó. Tem como registrar MEI e como trabalhar. São duas perguntas aqui. Tem como registrar MEI e como trabalhar com programador? Essa é do Ayrton, Então manda bala, Ayrton. Depende. Como assim registrar MEI? Registrar MEI em que sentido? Olha, Abrir uma empresa MEI? eu acho que abrir empresa MEI a gente sabe que dá, mas eu Sim. acho que tem como um programador trabalhar com uma empresa MEI? Vou fazer a alteração aqui da pergunta, porque eu acho que eu entendo como essa pergunta. O cara, ele vai trabalhar como programador, vai emitir nota, e ele vai lá e abre uma MEI. Existe a possibilidade, sim. Ela funciona como qualquer outra empresa, certo? Só que o faturamento dela é limitado por mês e por ano. Ou seja, no ano você pode faturar até 81 mil reais. Ainda não foi atualizado, é a mesma base do ano passado. Tanto que por mês você fatura 6.750. Você emite uma nota, paga o dados do MEI normalmente e consegue faturar os seus 6.750 no máximo. Só que, como nós sabemos, quando você vai desenvolver um programa com a pessoa adquirir ele como uma contraprestação, ela paga muito mais do que aí seus 6.750. Tanto que se você for trabalhar como programador, você olhar o salário base de um programador é 5 mil reais. Então, se você presta 3 serviços de 5 mil reais, você já tem 15 mil. Então, você teria que sonegar grande parte deste dinheiro para poder se manter na qualidade de e-mail. Existe Mas, ou... Não entendi, pode não, falar. desculpa, eu ia te cortar, desculpa, não era a minha intenção. Porque eu achei que a sua respiração fosse o momento de eu entrar e fazer a pergunta em cima. Que é assim, lá no MEI existe um KNAI específico para programação, para programador? Os quinais do MEI são muito genéricos, né? Tipo, é um específico que nem no caso da sua empresa. Ele é muito genérico. Vai ter técnico de informática, desenvolvedor básico, mas não vai ter um para desenvolvimento e comércio de sistemas, helpdesk, essas áreas que são mais específicas, né? Quando você consulta no BGS, são os subquinais que você vai encontrar no geralzão. É como se fosse uma árvore, né? Você Uhum. tem a base da árvore, é a informática. Aí você tem todos os subquinais, que são todos os ramos que tem na informática. Então, assim, basicamente a resposta é sim, se a pessoa não ganha mais de 6 mil reais por mês. Isso, de 6.750. Só que existe outro limitador também, é Hum, que muitas empresas elas não fazem a contratação do MEI, porque o Cristiano pode também complementar essa informação, porque o MEI ele sai da informalidade para ter uma empresa, para uhum. ter aí um seguro social, ou seja, contribuir com o INSS. Só que numa reclamação trabalhista contra a empresa, o MEI pode ser classificado como vínculo empregatício se ele apresentar os três pilares de uma relação trabalhista, né? Que vai ser hierarquia, habitualidade e onerosidade.
Então, se ele emitir uma nota como MEI para uma empresa todo mês recebendo e trabalhando de segunda a sexta, se ele for ao judiciário, ele vai conseguir um vínculo trabalhista muito provavelmente. Então, como que as empresas fazem para contratar alguém como PJ? Eles requerem que ela faça uma EIRELI, a antiga EIRELI, que não existe mais. Hoje é uma empresa de responsabilidade limitada, que é de um único sócio. Então não seria um MEI, né? Já passaria a ser um Simples Nacional, que é outro regime de tributação, com aqueles subquinais que eu falei para você, que são os galhos da árvore, né? Certo, certo. Mas quanto o reconhecimento do vínculo, acho que o Cristiano pode explicar um pouco melhor, por causa do MEI. Então, para programador, cara, o MEI, eu acho assim, na prática, vamos para a prática do dia a dia, né? Tá. Na prática fica inviável, porque um exemplo, qual é o salário base de um programador? É que assim, ó, depende, né? Não, mas porque assim, se o cara é MEI, tudo, né? Se ele é MEI, é porque ele quer ter o próprio negócio dele, né? Se ele quer ter Sim. o próprio negócio dele, ele quer ter ali uma cartela de clientes. Então vamos trabalhar assim na suposição. Então, suponhamos que ele tem 3 clientes, essa pessoa. Mensalmente, quanto que ele vai emitir de nota aí por baixo? Um exemplo hipotético. Sei lá, 10 mil reais. Ele já saiu do MEI, ele já não é mais MEI. Né? Se ele pega um cliente que ainda esteja dentro do valor que ele consegue declarar como MEI, aí tudo bem. Mas a ideia não é que ele fique com um cliente só, a ideia é que ele tenha vários clientes. A ideia é que ele cresça, né? Que ele cresça. Profissionalmente, ganha muito mais do que 6.750. E aí, na prática, ele não vai conseguir ser MEI. Como é que a galera faz hoje em dia, né? Porque, cara, os brasileiros gostam de dar umas burladas no sistema, né? Sim. Mas não é porque o brasileiro é mal intencionado. Não é isso, né? Eu até acho que o brasileiro não é mal intencionado. É porque a nossa carga tributária ela é muito alta. É uma E das aí, maiores do mundo, né? Nessa carga tributária. Ah, não, aqui Brasil não é pra Não, amadores. isso não, é. cara. Ó, ser empresário no Brasil é a coisa, cara, é a coisa mais complicada que tem no mundo, né? Tem que ter muita coragem. E os caras têm coragem e acho que por isso que a gente é muito forte. Os empresários são muito fortes por causa disso. Mas, por exemplo, o que a galera faz, Diogo, no dia a dia? Contratar um CLT vai ser muito caro, né? Contratar. Quanto que é um programador, o salário base de um CLT? É Tem porque um assim, ó. programador, tem o júnior, tem o, né? Isso. O mínimo que eu tinha visto acho que era 4.500. Então a empresa vai gastar no mínimo 7 mil reais para manter esse funcionário. Só ele, pô. Só ele, 7 mil reais todo mês, que é para pagar INSS, FGTS, vale transporte, vale alimentação, seguro. Então acaba sendo quase 1,75 o valor dele, né? O valor que ele É, recebe. isso é o que o empresário vai pagar. E outra, o programador júnior vai um salário base 4.500. Ele não vai receber 4.500, porque ele vai ter os descontos, né? Ele vai Vai ter. Se chegar a a gente 4 mil aí. for pesquisar, a gente vai ter aí os salários desde de R$ 2.000 até uns R$ 4.500. Isso ali na faixa. Não, acho que até uns 4.000 ali, é uma faixa de júnior. E aí depois tem aquela faixa de pleno que é só feeling, tá? Não tô olhando nenhuma listagem de nenhum local para saber as faixas salariais. Mas aí você vai ter ali o programador pleno chegando de uns 4.500 até uns R$ 8.000. E aí depois o sênior dali para cima, né? E aí as pessoas que estão aqui, e não são poucas, que mandaram perguntas, eu tô falando muito da MEI, porque às vezes as pessoas elas querem iniciar com o MEI e depois eu vou até usar aqui o que o Ezequias colocou no chat. Ele falou assim: é mais fácil fazer a transição de MEI para microempreendedor? Porque às vezes ele não ganha isso que vocês estão falando, ele não ganha mais de R$ 5.000. E é óbvio que o que vocês falaram faz tem toda a coerência. Quando ele abre uma empresa, ele não quer só um cliente. Só que a vida do desenvolvedor, do programador, muitas vezes ele tem um cliente e ele precisa trabalhar no local, lá. Eu já trabalhei várias vezes, minha carreira toda, ia no local trabalhar e emitia nota somente para uma empresa. Só que hoje em dia o mercado de trabalho de TI
Eu coloquei até nos grupos em qual eu participo, saiu uma notícia falando que ele vai implodir, mas não pela quantidade de profissional. Na verdade, pela quantidade de vagas e porque não tem profissional. Isso é uma coisa também que a gente, não sei se foi ontem ou antes de ontem, o David Nelson mandou um vídeo de empresas lá fora, na verdade, empresas lá fora não, empresas daqui contratando pessoas de fora, porque não tem pessoas aqui. E tem muita gente aprendendo e começando a desenvolver e já até alguns no estágio de ir trabalhar. E a MEI é é algo viável quando ele inicia. E pra mim eu nem sabia que poderia. Pra mim não tinha nem KNAI. Mas como o Ayrton falou que tem um KNAI específico que dá pro cara ele registrar como programador, ou algo do gênero, suporte, seja lá o que for. Sim. Enquanto ele ganhar abaixo de 4 mil, vamos colocar assim, não seria difícil então ele ser um MEI. E aí emitir nota e tal. Aí eu só vou fazer essa pergunta pra levantar a primeira do. A pergunta não. Fiz tudo isso pra falar uma coisa. A primeira, que foi o que o Ezequias colocou no chat. É, é fácil fazer a transição de MEI para microempreendedor? Ponto. Isso é um. Dois, por quanto tempo que um MEI enviando nota fiscal ele se enquadra num dos problemas que o Ayrton falou? Tipo, cara, ele pode entrar na justiça e ganhar como se fosse um CLT. Vamos lá, vamos por etapa. Vamos lá, joguei aí pra vocês. Eu respondo aqui A segunda. a segunda, tá? Eu respondo a segunda, depois o Ayrton fala da primeira. É assim, vai. Suponhamos então que a pessoa consiga ficar no MEI, né? Isso é muito normal os brasileiros fazer, porque isso se chama. A gente só tem que tomar cuidado para não virar uma pejotização, né? Que é justamente fazer com que você contrate pessoas jurídicas, que é o caso do MEI, né? E aí, na Justiça do Trabalho, a pejotização é algo muito sério. Eles condenam mesmo a pessoa, que é justamente você burlar as leis trabalhistas. Ao invés de você contratar CLT, você fala para a pessoa, faz o MEI, trabalha para mim e tudo mais. Só que assim, para a pessoa que é MEI, né, ter um vínculo trabalhista, existem algumas regras que ela precisa comprovar. Então, por exemplo, o MEI, né, ele é um prestador de serviço, igual uma outra empresa normal. Só que ele não pode, por exemplo, bater ponto. Entendeu? O MEI não pode ter um horário para fazer, olha, você é MEI, você tem que trabalhar de segunda a sexta, um exemplo, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Você não pode fazer isso, porque o cara é MEI, ele é um prestador de serviço. Você só contrata ele para entregar determinado serviço que ele faz a hora e o momento em que ele bem entender. A partir do momento que você começa a cobrar ele, né, de horários, bater cartão, hora de almoço, ele já não é mais MEI. Ele é MEI no papel. Só que na prática ele é um funcionário CLT. Porque o funcionário CLT faz isso. Ele tem um horário de entrar, ele tem um horário de sair, né? Então, por exemplo, um dos requisitos é esse, a habitualidade, que é justamente isso que eu estou te falando. Se a pessoa bate ponto, se a pessoa comprova o horário lá na Justiça do Trabalho, né? Olha, eu tinha que entrar horário tal, né? O meu chefe era ciclano, betano, eu tinha que trazer os relatórios para o meu chefe, né? O meu chefe que me pagava, olha aqui os extratos a ponto que entrava na minha conta, né? Olha aqui tudo direitinho. Então, tipo, se a pessoa que tem um MEI ser tratada como um CLT e ele entrar na Justiça do Trabalho, ele vai ganhar. E a porrada é muito grande. Por quê? A galera faz isso para burlar. Então, se você contrata um MEI, você precisa tratar ele como um MEI. Né? Não como um CLT. Olha, eu preciso que você. Eu estou contratando você para fazer tal serviço. Eu preciso que você me entregue até o dia tal. E a pessoa vai fazer no dia, no horário que ela bem entender e da forma que ela bem quiser. Mas aí nesse caso, Cris, indifere se é MEI. Então, Pode ser qualquer PJ. Depende, né? Se você contrata uma empresa, você não vai querer que a empresa. Você não vai contratar uma empresa grande e falar: olha, eu quero que os teus funcionários cumpram horário tal até horário tal. Não, porque a empresa já tem os funcionários dela porque vai fazer isso, entendeu? O MEI, você não. O que a galera contrata o MEI para fazer de CLT? Não, Aí, então, mas é isso que eu tô falando. Não é só o MEI. Porque ME ilimitada
também. Tu tá falando isso aí, eu fico pensando, nossa, eu devia ter entrado na justiça contra todas as empresas que. Porque basicamente é isso, a gente envia o tempo que a gente atuou, entrada, saída, horário de almoço, reporta, atividade. A verdade, é verdade. No seu íntimo, você era CLT. Sim, Aham. ganhava um pouquinho a mais porque todos os gastos de um CLT vinha na sua mão, né? Eles não pagam, você não tem férias. Não tem Cara, décimo terceiro. Não, isso pode ser. Não, mas pode ser mesmo, não só MEI, pode ser outro, porque, por exemplo, se você não tiver enquadrado em MEI e você recebe um valor superior, você já não é mais MEI. E aí, se você é sócio sozinho da sua empresa e você é tratado como CLT, no íntimo, que nem você, né? A sua empresa não é MEI, ou é? não, a minha não. Então, não é MEI, mas você é o sócio, você é o dono da empresa. Você trabalhava como um CLT. Sim, em Na alguns prática. casos, na prática, sim. Então, é isso que pode acontecer. Então, por exemplo, não foi o seu caso, mas se uma outra pessoa igual você, entra na Justiça do Trabalho e comprova isso, a porrada, né, para outra pessoa é bem grande. E isso, quem vai montar uma empresa, montar alguma coisa, tem que tomar cuidado com isso. E é o advogado que vai orientar a pessoa e falar: olha, isso você pode fazer, isso você não pode, cuidado com isso aqui que você está fazendo, porque sem orientação, e às vezes a galera começa muito na informalidade, geralmente é amigos, né? Fala, olha, é meu amigo e tal, né? Começa justamente assim, é meu amigo, é meu colegão e tal. Mas eu já vi tanto amigo processar amigo. Vixe. No escritório é que mais tem, assim, né? Ah, ele era meu amigo, olha, eu fiz isso, era meu amigão, nossa, pra você ter uma ideia, eu dormia junto com ele, inclusive. Só que depois, quando se trata, dependendo da pessoa, se trata de dinheiro, às vezes a pessoa processa mesmo. E aí é onde se você está sendo bem orientado, você já nem vai se preocupar. Você vai falar, tudo bem, a pessoa pode processar, porque é o direito dela. Ela pode entrar com uma demanda trabalhista ou qualquer outra demanda. Só que se você já está bem orientado, você já tem as provas, tudo direitinho para você se proteger. Entendi. E a outra parte da pergunta era se A é conversão, fácil a né? transição de MEI para microempreendedor. Vamos lá. Depende da necessidade do empresário. Para você constituir uma empresa hoje, com o certificado digital, você consegue constituir em 3 dias no máximo. 3, 2 dias, certo? Hoje, para você converter uma MEI em microempresa, você vai levar no mínimo aí um mês e meio. Hum, Aí, por exemplo, tenho que receber 15 mil reais, mas não posso emitir uma nota fiscal de 15 mil reais, senão já vou sair automaticamente do MEI. E ele não desenquadra, é um fato muito importante, ele não desenquadra por período, ou seja, ele não desenquadra, ó, vou desenquadrar em abril, os efeitos vão surtir a partir de abril. Os efeitos já vão surtir a partir de janeiro de 2021. Ou seja, você vai ter que recalcular todos os seus impostos a partir de janeiro e pagá-los. caramba. Sim, hoje ou você desenquadra no primeiro mês, em janeiro, ou só no primeiro mês do próximo ano. Desenquadrar, deixa. Eu sei que você. É muito melhor você explicar do que eu, mas a nossa empresa, como uma MEI, o Ayrton tava falando que tem que ganhar determinado valor. E aí a gente está enquadrado ali na MEI. Se a gente ganhar mais. De quanto você falou, Ayrton? 6.750. Não, pelo período de um ano. 81 mil. 81 mil. Se juntando os últimos 12 meses, a gente ultrapassou 81 mil, aí a gente desenquadra da MEI e todo esse período vai ter que ser calculado o que você está falando, certo? Isso, com Então, base na alíquota do CNAE, que muitas aí, vezes vai ser o maior, né? Vai ser 15% se você não tiver folha de pagamento declarada. Aí você vai acabar pagando um pouquinho mais, né, de tributos. A transformação do MEI para o microempreendedor, que vai ser já para um simples nacional, que vai ser uma sociedade de um único sócio, ela demora de um mês a um mês e meio, dependendo da junta comercial do estado. São Paulo, você vai levar mais ou menos um mês e meio para finalizar isso. Por quê? O MEI, quando ele cadastra, ele só vai para a Receita Federal, ou seja, ele só vai existir na Receita Federal. Quando você for desenquadrá-lo, ou seja, transformar para uma microempresa, você vai ter que ir na Receita, você vai ter que ir na Junta, vai ter que voltar na Junta pelo menos umas 2 vezes para protocolar todos os processos, vai ter que voltar na Receita
fazendo a transformação. Depois de tudo isso, você vai ter que mudar a razão social e o nome fantasia, porque o que, que o MEI faz? A razão social do MEI, automaticamente, é o nome do empresário e o CPF. Ou Sim. seja, sempre quando for um MEI, você vai encontrar lá o nome dele, os 11 dígitos do CPF, acabou. Aí tem lá embaixo, natureza jurídica, microempreendedor individual, certo? Só que aí, imagina que o empresário tem uma necessidade, ó, preciso receber 15 mil reais, mas eu sou MEI. Eu não vou conseguir emitir essa nota. Ele só vai conseguir receber e emitir essa nota daqui pelo menos um mês e meio para frente. Aí, a partir da transformação, a gente consegue desenquadrá-lo a partir do mês que foi requerido. Aí você fala, quando o desenquadramento é voluntário, ou seja, quando você opta por fazê-lo, você consegue a partir do mês que você quer. Ou seja, eu quero desenquadrar a partir de abril. Eu Uhum. faço todo o procedimento e falo, ó, a partir de abril eu estou faturando mais, então eu vou transformar para outra empresa. Agora, se for por ofício, ou seja, se a Receita Federal perceber que você está faturando 10 mil reais por nota por mês, ela já desenquadra, só que ela vai ter os efeitos a partir do primeiro mês do ano, que foi o que eu falei primeiramente. Ou seja, você chegou aqui, vai em abril faturar 15 mil reais. A Receita fala, opa, você já faturou mais que o seu limite anual, que ela vai fazer a soma, né? Aí vai pegar, a partir de janeiro de 2021, você já paga 15% sobre tudo que você recebeu. Então, mas isso, a conta é anual sempre. Porque assim, a pergunta do Devi Anual. Nelson aqui no chat é assim, ó. Como é que você vai. Você precisa esperar passar 12 meses para saber se passou? Por exemplo, se você em um único mês ganhar mais de 7 mil, já passou do permitido? Se for o primeiro mês, começou a trabalhar, ganhou 7 mil, já passou? Não, 7 mil, tranquilo. Porque assim, se você pegar os 81 e dividir por 12, você vai ter 6.750. Então nós usamos de uma proporcionalidade para dar uma margem de segurança para o empreendedor. Então você fala, ó, Entendi. emite até 6.750 por mês, que você vai estar no limite anual. Legal. Eu vou emitir 3 notas de 15 mil reais, totalizando 45 mil reais, dentro de um período de um ano. Beleza, você ainda está dentro, você faturou no ano 81 mil. Só Uhum. que aí vem outro grande detalhe do MEI. O Hum, MEI só pode emitir nota em favor dele até 80% do seu limite de faturamento anual. Por exemplo, eu vou sair comprando um monte de itens para minha empresa, porque eu sou um desenvolvedor, só que eu vou vender algumas peças de computador para poder aumentar minha receita. tá. Não sei se alguns fazem, mas já tive alguns casos nesse tipo. Se ele comprar mais que 80% dos 81 mil, a Receita Federal já desenquadra ele automaticamente também. Mas se ele for só puro serviço, ele vai ter que regular aí quanto que ele está faturando por mês. Eu vou até disponibilizar uma planilha depois para o controle do MEI. Uma planilha que eu desenvolvi falando, ó, você tem faturado isso, isso, isso. Esse mês você pode faturar X, ou esse mês você pode faturar Y, que aí você não vai ser desenquadrado. Que É legal. uma ajuda para o MEI aí que nós disponibilizamos para que ele não tenha os efeitos negativos de um desenquadramento por ofício, que é quando a Receita Federal faz isso, porque ela vê que você está faturando demais. Interessante. E gostei aí da ideia. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas aqui que são MEI. Que são MEI. Depois Ah, só coloca o e-mail lá e me manda que eu vou encaminhar as planilhas. como redigir um contrato de trabalho para freelancer? E agora, como é que é essa pergunta aqui? Em qual contexto? Tem, Será tem que eu, aí, tem eu. quem fez a pergunta aí? Não. Não tem, não tem. Eu vou brigar com a Clau aqui. Mas e aí? Quero contratar. Não, não quero contratar. Vamos ao contrário. O normal é eu sou um programador e vou fazer Contratado. um trabalho como freelancer. Uhum. E aí? Eu preciso redigir um contrato de trabalho. Como é que eu faço isso? Qual é o fluxo aí? Você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, é que assim, as relações trabalhistas, você vai precisar ver, ó. Vou dar alguns outros exemplos. É, você tem o exemplo de um estagiário, então você pode contratar um exemplo, tá? Um estagiário.
Você tem um contrato de estágio com base na lei do estagiário. Você pode contratar um prestador de serviço, que aí seria o MEI, né? O MEI, ou uma pessoa jurídica, que você vai ter um contrato de prestação de serviço. E você tem essa opção aí, que é o freelance, né? Hum, Você quer contratar ele, sei lá, um exemplo, você já tem um prazo determinado para aquela pessoa. Você fala, vou contratar ela durante ali 2 meses e depois eu não preciso mais, né? Um exemplo, você vai contratar ela por 2 mesinhos só. Você vai ter que contratar ela no regime da CLT. Não tem esse negócio de contrato de freelance, né? Vou fazer um contrato de freelance e não vou pagar nada. Não, você vai ter que contratar ela carteira assinada, CLT mesmo, né? Um horário aí você vai ter o contrato de trabalho, né? Igual o CLT tem normal, né? Você vai ter que pagar FGTS, vai ter o recolhimento de FGTS, INSS, se tiver hora extra, você vai pagar hora extra, né? Se for vale transporte, você vai pagar vale transporte. mas calma, Cris, vamos lá. Às vezes tem aquele site, ou sites como Workana, Get Ninjas, que as pessoas vão lá e falam assim, ó, tem o Freelancer Now, as pessoas vão lá e colocam assim, eu tenho um site aqui pra desenvolver. Uhum. E aí você entra lá e você pode falar, eu faço site por X a hora, X reais no total e assim por diante. E, Então, aí essa categoria você tem um contrato de uma prestação de serviço normal, entendeu? Não é CLT, não é nada. Mas aí que tá o cuidado que você precisa tomar nessas relações negociais. Porque assim, você contratou uma pessoa, um exemplo hipotético, eu contratei um rapaz para fazer um desenho para mim de uma outra coisa, né? uhum, Ele vai me fazer o desenho. Isso é uma relação negocial normal, um contrato de prestação de serviço. Entendeu? Você vai ter o contrato lá, olha, o valor é X para fazer tal desenho. Em uma semana, a pessoa que entregou o desenho, acabou, não tem relação nenhuma. Como se fosse um pedreiro normal, né? Vai tá. fazer uma obra na sua casa. Olha, quero colocar o piso. Você vai fazer um contrato de prestação de serviço com ele, né? Uma semana, ele vai colocar o piso, você vai cobrar tanto isso quanto a isso, tranquilo. Agora, você só precisa tomar cuidado para essa prestação de serviço não virar uma CLT, entendeu? Esse é o grande cuidado. Então, por exemplo, você vai contratar um serviço que vai demandar, um exemplo, 2 meses. Dependendo da pessoa, a pessoa pode processar você, querendo vínculo trabalhista durante esses 2 meses. Isso levando em consideração que eu tô fazendo contrato, mas existem várias pessoas aqui com capacidade de desenvolver um aplicativo, um programa, alguma coisa, e Aham. ele ser o freelancer, né? Sim, sim. Você pode fazer. Só que assim, em cada coisa que você for fazer, eu recomendo que sempre, se você tiver um advogado de confiança, fala para ele o que você quer. Você fala, olha, eu quero contratar uma pessoa, um exemplo, para fazer só o site. E aí Uhum. ele vai te orientar. Olha, faz isso, isso, isso. Não ultrapassa esse limite aqui, porque se você ultrapassar esse limite, você pode tomar uma demanda trabalhista. Se você tomar uma demanda trabalhista, olha o tanto de coisa que eu citei, por exemplo, FGTS, INSS, férias, 13º, se for o caso, se a pessoa te pedir hora extra, se a pessoa trabalhava de noite, adicionar um turno. Olha o tanto de coisa que já começa a entrar dentro da sua carteira, do seu Mas, bolso. mas a pessoa ela precisa abrir empresa, precisa ah, emitir nota num trabalho de freelancer. Eu não tenho empresa, eu não tenho nada, estudei programação, sei fazer as paradas e tô vendo que tem alguém querendo lá nesses sites. Aí eu vou lá e falo, eu faço isso aí, hein? 3 mil reais. O cara fala, pô, você faz mesmo? Faz? Faço. Tá aqui, então beleza, então vamos fazer. E aí eu faço um contrato lá, porque eu baixei na internet, eu sei lá. Fiz o contrato, assinamos o contrato, tô fazendo o trabalho com a pessoa. Show de bola. É, aonde eu errei? Eu não tenho empresa, eu não sou CLT. O que seria legal fazer? Ou assim tá safe? Não, você pode fazer contrato de prestação de serviço com pessoa física normal, não tem problema. Entendeu? Não tem problema nenhum. Você pode que nem o que o pessoal pega. O pessoal pega os modelos na internet, né? Que hoje tudo tem modelo, né? Uhum. Um exemplo, poxa, eu não estou com condições de contratar um advogado. Você vai lá no Google, coloca lá, modelo de contrato de prestação de serviço. Né? Ali você vai dizer qual é o objeto, né? Então você vai escrever lá um objeto. Olha, estou te contratando para fazer
o meu logotipo só, Sim. logomarca da minha empresa, Uhum. só o desenho. Ah, qual é o valor? O valor é esse, será pago. Então você pode contratar a pessoa física só para isso. Só que aí que tal? Você fez um contrato de prestação de serviço para aquilo. Não passe, não ultrapasse aquilo. Ah, entendi. Entendeu? Então você Tá. pode fazer com pessoa Tá, física. mas eu tô pensando ao contrário. Eu sou o freelancer. Aham. E aí? E aí, tipo, é, eu vou lá, cobrei R$ 3.000, vai vir Sim. R$ 3.000, eu preciso pagar imposto ou tô tranquilo? Aí você vai ter o imposto de renda, né? Que aí vai depender se você é isento, se você não é e tudo mais, né? E aí isso já, eu acho que o Ayrton já é mais competente para falar sobre isso, mas se você não ultrapassar, por exemplo, se o cara ganhou lá e não ultrapassou o limite do imposto de renda, ele não vai ter que pagar, ele não vai pagar imposto de renda. Mas isso, agora, se você quer deixar a sua empresa redondinha, você vai Ah, não. contratar uma pessoa jurídica que vai te emitir nota. Às vezes a pessoa física em si ela não vai te emitir nota Não, nenhuma. sabe por que eu tô falando isso, Cris? E já já eu quero que o Ayrton possa ajudar a gente nessa pergunta, porque existem muitas pessoas aqui, e aí eu. É que às vezes eu extrapolo nas coisas que eu falo e eu falo, meu, quer ganhar dinheiro? Não dá pra ser só CLT, você tem que abrir empresa e assim por diante. Exatamente pela possibilidade de você fazer muito mais coisas. Só que tem muitas pessoas que não trabalham, são jovens, na realidade até eu preciso entender muito essa parte de você poder fazer trabalhos sem você ter um vínculo com, assim, eu não ter uma empresa ou eu não emitir nota, sei lá. Deveria emitir notas mesmo não tendo uma empresa? Tem como? Tem. Você consegue fazer um cadastro de autônomo, né? Então você consegue emitir nota com o seu CPF. Só que a diferença entre a empresa e o cadastro de autônomo é que no cadastro de autônomo, automaticamente você já vai pagar aí seus 27,5% de imposto de renda, independente do quanto você faturar. Faturou 3 mil, 27,5%, vai jogar uma parcela dedutora para calcular o tributo, que é o que chamamos de carnê-leão, que você preenche aí todos os meses. Aí, quando você for fazer a declaração de ajuste anual, você pode receber ou não parte daquele tributo pago. Só que automaticamente por mês já é 27,5%. Enquanto a empresa, no mínimo, é os 15%, no máximo é os 15%, né? Então você tem uma economia muito maior quando você tem uma empresa do que quando você tem o CPF emite nota fiscal. Mas sim, é possível emitir nota fiscal com o seu CPF. Tá, não, mas eu acho que é esse ponto aí que eu queria, que o Cris e você tocaram. E rapidinho, isso é Manda bem bala. complicado pelo seguinte motivo. Quando eu quero, Diogo, alguma coisa, pessoa física, né? Uhum. Eu já contrato uma pessoa que ela em si não precisa me emitir nota, entendeu? Eu não quero que ela me emita nota porque eu sei do custo que ela vai ter, que nem o Renan falou assim, ó, fatia gorda, hein? E é gorda mesmo, 27,5. Quase É, nada. é quase que o governo é o teu sócio, né? Porque ele leva uma fatia ali de 30%. O governo é o seu sócio. Ele leva uma fatia ali de 30% quase, né? Do que você faturou. Muito Então, bom. como pessoa jurídica, né? Que nem eu como sócio lá da pessoa jurídica, tudo que eu contrato é tudo através de nota. A pessoa precisa me emitir nota, senão eu não consigo fechar, entendeu? Porque eu preciso que a minha empresa esteja redonda, certinha, com todas as notas, todos os gastos e tudo mais. Agora, quando eu contrato pessoa física, eu falo, quanto que é tal coisa? A pessoa, que nem eu contratei agora, lógico que é segredo, eu sei que ela não tá vendo minha live, mas eu contratei ali um café da manhã para sexta-feira para minha esposa. Quando eu contratei, tem uma prestação de serviço, né? Porque eu Uhum. contratei a pessoa, lógico, eu não fiz contrato nem nada disso. Mas assim, se eu fosse um cara mais rigoroso, eu falar, eu quero a nota disso. E aí a pessoa vai ter que me emitir a nota, porque eu estou contratando, né? Mas Senão como é eu não, sonegação fiscal. senão eu sou negação fiscal. Mas como Crime tributário. eu não quero que a pessoa tenha esse prejuízo, eu não quero nota, entendeu? Então eu não peço nota. Uhum. Só que Tá. assim, né? Muitas pessoas são diferentes do que o Cris faz, né? Muitas pessoas exigem a nota fiscal, muitas empresas exigem a nota fiscal por causa do regime de contabilidade. A contabilidade só paga se tiver nota fiscal. Você não tem nenhum outro documento fiscal que comprove a prestação de serviço. Então, eu como contador falo, ó, eu não vou registrar uma despesa na sua empresa porque você não tem a nota fiscal. Você não tem o cupom fiscal, então ela nunca existiu. Então não existe mais, eu vou fazer um papel de pão, como diz, né? Vou pegar, anotar que paguei para o Joãozinho R$ 15 e vou fazer uma despesa para isso. Porque quando eu assinar os demonstrativos
enviar para a Receita Federal, ela tem que ter aquela nota fiscal daquele CPF, daquele CNPJ, para poder fazer aí a comparação com os demonstrativos das despesas que nós declaramos. Tá. Olha, a galera, eu acho que a galera tá começando a se conscientizar, viu? Um programador falando, abre empresa, procura um advogado. Não procura, depois eu vou. Antes eu achava que advogado era só se eu fosse preso, tá ligado? Falando, não, se eu for preso, eu vou chamar o Cris aí. Cris me ajuda. Agora eu tô vendo que o negócio tá feio. Deixa eu fazer mais algumas perguntas. Deixa eu ver, eu vou pro chat aqui. Sou CLT e já recebi várias propostas para trabalhar como PJ. Quais dificuldades ou facilidades que eu vou ter fazendo essa transição? Tenho muito medo e acabo ficando CLT. Eu acho que tem mais garantias. Senhoras e senhores, pergunte aqui e Ayrton e Cristiano. É, Responda ao Devinelso e a todo mundo que eu acho que eu tem vou muita tentar, gente nessa. vou tentar dar uma ajuda aí pro Devinelso. Tem uma coisa legal, Devinelso, que quando você sai do CLT, então, por exemplo, você falou que você recebeu uma proposta, você era CLT, você recebeu uma proposta para pessoa jurídica, né? Provavelmente nessa proposta, eu posso estar enganado e errado, mas provavelmente eles vão te demitir, né? Então, a partir do momento que eles te demitir, você vai ter diversos direitos trabalhistas que você vai ganhar, né? Se você tiver saldo salarial, você vai receber o saldo salarial. Se você tiver o FGTS lá depositado, você vai receber o FGTS mais a multa, né? Férias vencidas, se você tiver as férias, 13º, se você tiver proporcional, você vai receber proporcional. Então, você vai receber bastante coisa, né? Então, assim, o ponto positivo disso, eu diria, que é que você sai já, assim, você sai do CLT ganhando uma graninha, né? Isso se você tiver um FGTS legal até, né? E deixa eu ver qual é o restante. Eu acho que o restante eu deixo pro Ayrton falar, né? A parte. Mas eu vou fazer mais duas que acho que tá no mesmo contexto e aí vocês podem emplacar junto com É porque basicamente assim, pelo que o Devinelso tá falando, No CLT você tem mais garantia mesmo. E se você quiser, hoje ele tá numa empresa como CLT. E aí ele deve ter recebido uma proposta de outra, só que os caras falaram, ó, só que aqui é PJ. Eu tenho certeza absoluta que o valor da PJ é de brilhar os olhos. Isso aí eu tenho certeza. Que o cara tá como CLT e ele olha pro lado e fala. Porque é assim, né? O CLT, os caras falam assim. Eu nem sei o valor que o Dev Nelson recebe, tá, gente? É só. Vamos lá, o cara vira e fala assim: então, bonitão, vem aqui trabalhar como CLT. Vou te pagar R$ 8.000. E você, bonitão, você vai. E aí, quando tem o teu primeiro salário, você recebe 5.500. E você fala: mas cadê os 8.000? Você fala, não, tá aqui, ó, desconto de plano, desconto de comida, desconto de transporte, desconto de 8.000 é respiração, só bruto, né? desconto de não sei o quê. E ninguém te conta até você entrar a primeira vez como CLT e você acha que tá abafando até você receber o seu primeiro salário. E aí você olha pro lado e o cara fala assim, ei, vem trabalhar como PJ aqui, 10 mil. E o cara olha e fala, 10 mil, tá ligado? O cara que tá registrado com 8 e pega 5 na mão. Isso é verdade, tá? Não tô falando que é do Devi Nelson, mas é no geral. Mas aí fizeram duas perguntas que talvez seja exatamente essa transição. Que é, eu preciso de muito dinheiro para abrir uma empresa de desenvolvimento de software? Essa é uma pergunta. A segunda é, quais são as burocracias para abrir uma empresa no Brasil? Ela sendo de software muda em algo? E aí eu acho que, vamos dizer que o Devi Nelson é um exemplo e pode ser de muitas pessoas aqui. Hoje ele é CLT e ele vai ir para um PJ, né? Ele vai criar uma empresa, caso ele tenha coragem de fazer isso. Óbvio que ele vai ter que abrir empresa. E aí vamos juntar tudo isso aí e jogar no colo do Ayrton agora. E aí? É bom, não é difícil, é burocrático. Por ser software é diferenciado. Vamos lá. Nós conseguimos abrir a empresa hoje em 3 dias. Ou seja, você vem para mim na segunda-feira, você tira o certificado digital, na quarta-feira você já tem seu CNPJ, então você já pode fazer o contrato com a empresa que você vai prestar o serviço e dentro de mais uma semana você já está apto para emitir a sua nota fiscal. Só que como o Cristiano falou,
o trabalho PJ com PJ, você não vai ter tanta garantia como um CLT. Você não vai ter FGTS, você não tem férias, mais um terço de férias, você não vai ter o seu 13º, ou seja, é fixo aquilo que você recebe todo mês, ou se você fizer só uma periodicidade, você vai receber aquilo superior ao que você recebia como salário, só que você não tem a obrigatoriedade de ser exclusivo para aquela empresa, ou seja, você consegue abrir o seu leque e faturar muito mais como empregado. Porque quando você é PJ com uma outra PJ, o que você vai fazer? Você vai ter um prazo para entregar, entregou dentro do prazo, ótimo. Dentro disso, você pode fazer outros freelances, né? Outras Outro, requisições. isso, outros trabalhos. Sim. Então você não está fixo das 8 às 18 naquela empresa. Só que a burocratização hoje ela está muito menor por causa do mundo digital, né? Antes, para você abrir uma empresa, você levaria 3 meses. Não digo isso muito tempo, eu digo em 2013, 2012. Você levava aí 3 meses, porque era tudo em papel. Você tinha que tirar cópia autenticada de todos os documentos do sócio. Você tinha que levar na junta comercial, depois levar também na Receita Federal. Depois da Receita Federal, você tinha que ir na Caixa, você tinha que ir no INSS, depois você ia na Prefeitura. Então você tinha um lapso temporal de 3 meses para você abrir uma empresa. Hoje, com o sistema integrado e a partir da digitalização, você consegue fazer isso muito mais rápido e de qualquer lugar do Brasil. Ou seja, eu consigo abrir uma empresa no Acre hoje tranquilamente. Então, hoje a burocratização ela é muito menor do que antes. Então, um breve resumo, assim, em 3 dias você tem o seu CNPJ. Mas Você já se for consegue. de software, de alguma forma paga algo mais caro do que alguma outra? Na verdade, não. Você só vai ter um gasto maior se a sua empresa for regulada por algum conselho de classe. Por Oi? exemplo, uma OAB. Se o seu escritório de advocacia você abrir, você vai ter que passar pela OAB, além dos outros órgãos, que vai ter a Junta Comercial e a Receita Federal. Se você for abrir uma empresa de biomedicina, ela vai passar por outros órgãos, além dos de prática, a Receita Federal e a Junta Mas Comercial. aí é o valor da abertura da empresa, não é depois alguma taxa específica. Eu lembro, aí talvez não é o cenário, tá? Mas eu lembro que quando foi Sim. construída minha empresa em 2005, cara, eu era o que pagava mais. Todo mundo pagava 16% e eu pagava 28%, por exemplo. Mas não tem nada a ver. Hoje eu vou criar uma empresa, tem como pagar mais e outro. As mesmas duas empresas de software, uma paga mais tributos e a outra paga menos? Existe a possibilidade, sim. Como o Cristiano falou, quando você faz uma similaridade, quando você faz o registro no INPE sozinho, a chance de insucesso, ou seja, a chance de erro, ela é maior do que quando você faz com um advogado. Quando você vai constituir uma empresa, se você fizer sozinho, a chance de erro é muito maior do que se você fizer com um escritório de contabilidade. Por quê? Quando nós vamos constituir uma empresa, a gente sempre analisa todos os regimes tributários, quanto ela vai faturar, onde é que ela vai ser sediada, se ela for sediada em qual estado, o ICMS, se ela for fazer um comércio de algum produto tecnológico, quanto que ela vai pagar, se ela for só prestação de serviço. Então, nós analisamos tudo antes de constituir. Constituída, nós já fazemos todas as configurações e classificações tributárias e contábeis para que ela pague o menor de imposto possível, que é o que nós chamamos de elisão fiscal, que é quando você aproveita da lei e das possibilidades que ela te dá para você pagar o menor tributo. Ó, a primeira pergunta que eu ia fazer pra vocês, se algum de vocês está com hacker aqui, se tiver, eu vou ligar aqui meus robôs para detectar e eu vou pegar vocês. Porque a pergunta próxima que tá aqui na minha tela é: eu necessariamente preciso de um advogado para fazer o estatuto da minha empresa? Ou apenas preciso ir em um cartório para assinar esse documento? Parece que a gente tá certinho o que vocês estão falando, já tá caindo nas próximas perguntas aqui. Vamos lá. Para você constituir uma empresa, ela não tem estatuto. Ela vai ter, porque o estatuto ela vai servir mais para empresas que são cooperativas que não têm fins lucrativos. Por exemplo, quando você vai constituir uma empresa, quando você vai constituir uma cooperativa ou quando você vai constituir uma ONG. Toda empresa que não seja desses ramos, ela tem um fim lucrativo. Então você vai constituir a partir do contrato social. O contrato social já vem com um modelo
preenchido da junta comercial, ou seja, o modelo com maior possibilidade de aprovação. Só que sempre antes de nós fazermos o contrato social, nós pegamos o nosso modelo, nós trabalhamos aqui no escritório, pegamos o modelo, preenchemos todos os dados e com a nossa experiência e toda a prática que nós temos, o modelo que nós utilizamos de contrato social, ele já vem todas as possibilidades que pode acontecer com uma empresa, ou seja, se o sócio morrer, se o sócio ficar incapaz, se ele for processado, se a empresa sofrer algum tipo de sanção fiscal ou administrativa por parte do governo, o exercício social, ou seja, as demonstrações contábeis, porque assim, o exercício social inicia em janeiro e finaliza em dezembro. Então, se ela for uma atividade que não tenha esse exercício social, qual vai ser o exercício dela? Quem vai ser o sócio administrador, ou seja, quem responde e assina pela empresa? Quem vai ser o sócio com maior poder de voto? Quem vai ser o sócio com maior capital? Tá. Então, quando nós vamos construir um contrato social, nós analisamos diversos aspectos para poder ter maior possibilidade de sucesso e passar na junta comercial, ou seja, ser aprovado. Mas quanto ser fácil ou não, eu considero ele com um nível de dificuldade um pouco alta, por causa do Código Civil. O Código Civil ele traz vários artigos que tratam do contrato social, né? Como as obrigatoriedades da razão social, nome fantasia e todos os outros que Ó, tem. eu volto só num ponto da pergunta, porque quando foi aberta a minha empresa, eu descobri que precisava de um advogado para assinar. Não sei se ainda é assim. E a pergunta ela encaixa um pouco nisso, tipo, eu preciso de um advogado para abrir empresa, sim ou não? Hoje, a obrigatoriedade é só se você for constituir uma sociedade anônima para você assinar. Porque a sociedade anônima ela já vai ter uma possibilidade de capital aberto. Aí assinam as duas profissões junto, hoje em dia. É o que a junta comercial obriga você Mas a ter. ô Cris, você é um advogado Sim. e recomenda isso? Não puxa a sardinha pra você não. Não puxa a sardinha pra você não. Tipo, porque você deve ser um advogado excelente como você, deve cobrar muito caro. Pra que pô, o Devinelso tá aqui, ó só o que o Devinelso falou, ele colocou assim, ó, mesmo pagando plano, meio independentes, também pagando INSS, comida e transporte, e como fica a parte do IR que antes era descontado em folha, muitas dúvidas. Ou seja, ele tem muitas dúvidas. Óbvio que a gente tá aqui, talvez essa live não vá tirar todas as dúvidas dele. Mas acredita, Devinelson, ainda tem um advogado aí que a gente precisa conversar antes de abrir a nossa empresa. Ou não, Cris? Vamos lá. Assim, cara, abrir empresa, eu acho que alguém perguntou de custo lá em cima, eu não me lembro quem. Eu acho que foi bem o Devinel, se era o custoso e tal. Abrir uma empresa, você vai ter alguns custos, né? Que são obrigatórios. Por exemplo, o contador. É obrigatório você ter o contador, que é ele que vai abrir, né, a tua empresa. O Arthur disse, e aí não só o Arthur como contador, tá? Eu acho que todos os contadores do Brasil, ele tem alguns contratos sociais, né? Que é Sim. justamente o contrato social da empresa. Alguns contratos sociais não precisa, ou seja, não é obrigatório a assinatura do advogado. Então, se a pessoa pensar o seguinte, pô, eu quero economizar, né? Tirando uma sociedade anônima, né, que é uma SA, aí você precisa, aí é obrigatório, não tem como você fugir. E eu acredito que a galera aqui, por enquanto, ninguém vai abrir uma sociedade anônima, né? Pelo menos Esperamos agora. que sim. Não, mas não agora, né? Não, depois vai abrir É, capital. mas, mas acredito que mais para frente o pessoal vai, né, ter uma sociedade anônima. Mas assim, não precisa obrigatoriamente da assinatura do advogado, tá, Diogo? Assim, tipo, eu tenho um gasto que eu sou obrigado a contratar o advogado. Não, Uhum. você não é obrigado, né, pelo menos nesse aspecto do contrato social, não. Olha, preciso de um advogado para fazer o contrato social e assinar para mim. Sem isso eu não consigo. Não, pelo contrário, você consegue, tá? A presença do advogado nesse aspecto, ele é dispensável. Só que aí é que tá. Se você tem uma grana, né, ao suficiente para pagar uma consulta, para pagar um contrato feito por um advogado e tudo mais, a sua segurança vai ser maior, né? Do que você pegar, por exemplo, às vezes tem gente que pega um modelo da internet. Só que às vezes a pessoa não sabe o que significa aqueles termos jurídicos.
se tu tá com um advogado, você perguntar, doutor, o que significa esse termo aqui? Você já tá pagando, você já tem toda a orientação, você já tem todo o conhecimento. Diferente de pegar na internet lá, contrato social. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é o contrato em si, sabe nem as regras, o significado de um contrato. Mas ela pega o modelo da internet e utiliza. Mas assim, se uma pessoa quer economizar, eu, como pessoa física, não contrataria o advogado. Se eu quero segurança, eu contrataria o advogado. Porque assim, o contador você vai ter que ter. O advogado é aquele que vai te orientar, não só no contrato social, mas vai te orientar em questões trabalhistas, que a gente já comentou aqui, tem as questões de registro de marca, que a gente já falou aqui, né? Tem várias outras coisas que você vai precisar do advogado. Então, de qualquer forma, são duas pessoas que você não vai conseguir fugir nunca. O contador e o advogado. Ainda bem. Esses caras vai estar no teu pé aí direto, porque é eles que vão te ajudar no momento em que você mais precisa, né? Ó, eu acho que a pergunta do Christopher faz todo sentido nesse momento. Porque uma coisa que o Chris está falando aqui, nosso advogado, é interessante. Nós podemos se virar, correr atrás e fazer tudo sozinho, ou podemos ter alguém que vai responder todas as nossas perguntas, vai nos dar segurança. O fato é que eu não sei se isso é caro. Eu brinquei um pouco com o Chris, mas ele não falou dos honorários dele. Mas aí o Christopher já deu na lata aqui. Qual é o custo médio? E aí vocês podem ficar tranquilos. Qual o custo médio para essa abertura de uma microempresa? Envolvendo tanta gente, advogado, contador, sócio, sei lá, alguém, os David Nelson, vamos pegar o David Nelson aqui como exemplo, que está querendo virar de CLT para PJ. Qual é o custo hoje disso, em média, né? Não estamos falando do serviço de nenhum de vocês, tá? Só uma média geral aí, se a gente pudesse chutar, para as pessoas ficarem cientes. Se é que pode fazer isso. Hoje um custo médio em São Paulo para você abrir uma empresa está aproximadamente R$ 1.200. 1.200. 1.200, um custo médio para você abrir uma empresa. Só que abrir a microempresa, tudo com sócio, tudo direitinho, todos os órgãos cadastrados. Só que eu vou fazer um merchan aqui básico, né? Porque rapidinho nós conseguimos um desconto para os amigos do Diogo, né? Opa. Não, agora pode fazer. Gostei. Você já constituiu a sua, Diogo. Você já não vai entrar mais nesse. Esse desconto tem que ser para mim também, hein? Não, peraí. Agora tá começando difícil a situação. A média, como eu falei, é dos 1.200. Só que como para a gente constituir uma empresa de desenvolvedor, ela não vai levar tanto, como posso dizer, tanto capital intelectual, porque a elaboração do contrato social é tranquila, com todos os direitos garantidos, todas as necessidades, dentro de todos os órgãos. Como eu falei para o Diogo, eu consigo reduzir esse custo para todos que vierem através da Twitch ou das outras formas de comunicação. Na Constituição, a gente consegue cobrar aí um preço um pouquinho mais baixo, que vai para os seus R$ 500, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o Ayrton de jeito. Quem quiser, quem for. Depois a gente vai deixar aqui Instagram, e-mail, não sei o que. E realmente for precisar. Por exemplo, eu sei de uma pessoa que vai precisar da ajuda do Cristiano. Mas aí o que a gente vai fazer? Dá um toque pra mim e fala, Diogo, fala lá com ele lá, porque eu já mandei e-mail pra ele, já mandei mensagem. Que aí a gente vai ver se ele vai baixar esse valor mesmo. Ele não tá sacaneando, não. Porque eu quero ver esse negócio aí ser de verdade, hein? Me comprometo a fazer pelos R$ 500, como estou falando para vocês agora. 500? Isso. Abertura de empresa? Isso. Oportunidade única. Eu vou anotar esse troço. Galera, Eu vou fechar a minha e vou abrir. Aí esse negócio vai ficar gravado aí. Então eu vou usar isso, hein? Eu vou colocar dentro do bagulho da comunidade. Infelizmente, o meu curso, cara, eu não consigo passar, mas não é porque eu não quero, tá? Eu até gostaria. Mas existem muitas regras que nós, advogados, a gente tem uma lei própria, né? Não só o Estatuto da OAB, como a gente tem um código de ética e tudo mais. E aí, infelizmente, eu não consigo passar. Assim,
eu nunca precisei de um advogado para abrir minha empresa. Você já é o advogado, né, safado? Até porque, né, eu já sou advogado, então as empresas que eu constituí, eu não precisei contratar advogado, então eu só contratei o contador mesmo. Então, assim, para mim o custo para mim operacional ficou tranquilo. Mas óbvio que, claro, a galera que me chamar, né, poxa, você estava lá na live, estava na live do jogo e tudo mais, óbvio que eu vou disponibilizar. Não só tentar ver o melhor valor com base, que nem eu digo, com base na OAB, porque existem umas regras muito chatas. Eu sigo porque eu sou obrigado a seguir, mas eu não gosto delas. Eu não gosto dessas regras da OAB. Até que se alguém estiver assistindo aí da OAB, não tem problema nenhum, porque eu estou dando minha opinião. Pode jogar lá nos sites jurídicos, mas eu não gosto das regras da OAB. Entendeu? Eu não gosto nem de pagar anuidade, eu já pago. Então, mas pode me chamar, que aí isso a gente consegue ver, eu consigo passar o orçamento tudo certinho. Lembrando que para constituir, se você quer economizar, você não precisa de um advogado, obrigatoriamente. Ô, Né? Cris, eu sei de uma pessoa aqui no chat que vai precisar sobre. Deve ser patentes e marcas, acho que é essa parada aí. Uhum. E é óbvio que uma consulta com vocês é cobrada ou não? Por exemplo, o Devi Nelson é uma pessoa que tem muitas dúvidas. E eu acho que seria bem legal ele bater um papo com o Ayrton depois. A pergunta era do Christopher, era o médio ali, né? O custo médio de abertura da empresa. Ô Christopher, o custo médio, talvez o mínimo, eu tô vendo agora, de R$ 500. Mas, então, Cris, Não, mas eu acho que ainda tem. Eu não sei se o Arthur passou, tem. Apesar que o Arthur falou a média de 1.200, esses 1.200 é também as taxas e tudo mais, né? Tem as taxas da junta. As taxas da junta provavelmente vai dar uns R$ 200. Uhum. Aí tem as taxas, né, que você acaba pagando e Sim. tudo mais. Tem. mesmo assim. Mas assim, o Diogo, por exemplo, como é que funciona lá no escritório? Às vezes o cliente, ele só quer tirar várias dúvidas, né? Ele só quer uma consulta. E aí a gente cobra pela consulta, né? Tudo escrito, né? A gente escreve tudo, eu assino, ou o outro advogado do escritório, alguém assina, e a gente está ali só para tirar as dúvidas que a pessoa tem. Porque às vezes não tem nenhum processo, às vezes a pessoa só quer tirar dúvida mesmo. Então a gente já tem empresas que entram em contato com a gente só perguntando, um exemplo. Olha, a gente está com uma situação X, o que a gente deve fazer? E aí, nessa consulta, que a gente escreve o parecer e fala, olha, recomendamos que você faça isso, isso, isso e isso, com base na lei, é melhor você fazer isso, isso, isso e isso. Se você não fizer, pode acontecer isso, 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 entendeu? E aí a pessoa tem ali escrito certinho, assinada, para ela um dia, se ela precisar, ela já sabe pelo menos o caminho que ela vai fazer, entendeu? Gente, a gente ainda tem alguns minutos aí de live, então O bombardeia de pergunta aí, gente. Diogo, tem uma pergunta que eu acho que a gente acabou passando, que é Passei? lá em cima, do Machashi? Masashi. É porque é japonês safado. Brincadeira, gente boa demais. Quais os benefícios e malefícios de ser CLT e PJ? Eu acho que a gente Os dois ao passou. mesmo tempo? Olha, eu vou falar assim, eu vou falar por experiência própria, tá? Uhum. Então, se é experiência própria, isso não quer dizer que é algo pacificado, porque a minha experiência pode ser que seja uma experiência diferente de outras pessoas. Mas, Certo. assim, quando eu era CLT, o benefício que eu tinha era a segurança, né? Então, eu sabia que todo mês aquele dinheiro estava na minha conta. Então, eu poderia utilizar o cartão de crédito, parcelar em 12 vezes, parcelar em tantas vezes, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, o meu salário estava garantido. A empresa que se vire de pagar o meu salário, né? Mas meu dinheirinho ali todo mês estava garantido. Então, esse eu acho que é um benefício. Eu acho que esse é o melhor benefício. A segurança que você tem. Você quer tirar férias, você sabe que você vai ter as suas férias, você vai receber o 10º e tudo mais. Isso é um ponto bem legal. Eu acho que o outro ponto ruim de CLT é ficar preso. Você fica muito preso àquela empresa, sabe? E se for uma empresa em que ela não te dá um potencial de crescimento, né? Aí é ruim, tipo, se ela não tem um plano para crescer, aí você vai ficar naquela pelo resto da sua vida, né? Então, dependendo da função, você vai ficar para sempre naquela função com aquele mesmo salário, só sofrendo uns reajustes anual. Então, eu acho que isso é o ponto bem negativo, cara, bem ruim do CLT. Da pessoa jurídica, o ponto negativo é que você não tem segurança nenhuma de dinheiro. Pode Todo ser? mês é uma surpresa. Cara, cada mês é uma novidade, entendeu? Pode Você tem que acontecer saber negociar, né?
Pode ser que no mês você feche um contrato, no outro mês você não feche, pode ser que você consiga alguma coisa. Então você tem uma insegurança. Você se controla muito mais assim, porque você não vai ficar gastando o que você não tem. Não vai ficar fazendo conta porque você é pessoa jurídica. Você não sabe se vai entrar um contrato, você não sabe se o devedor que te contratou, se ele vai te pagar, e se o cara não te pagar naquele mês. Então, tipo, você tem como pessoa jurídica uma insegurança, né? O ponto positivo da pessoa jurídica é que você tem liberdade. Você faz o que você quiser, né? Você pode contratar vários, você pode pegar vários serviços, você pode crescer. Aí o céu é o limite, diferente do CLT, que se for um CLT que aquela função vai ficar o resto da vida, você vai ficar naquilo. Agora, a pessoa jurídica, o céu é o limite. Você pode ter filiais, uma empresa no norte, nordeste, sul, sudeste, tudo mais do Brasil, né? Até no mundo inteiro. Então, eu acho que, na minha concepção, assim, esses seriam os pontos positivos e negativos, na minha opinião. Olha, eu vou falar uma coisa, porque assim, o Machacha ele colocou a questão relacionada a estar ao mesmo tempo trabalhando nas duas. É bem. Aí É, o cara, Aí tem um problema. Aí o você cara é vai o ter. aí o cara é o ninja, né? Masashi, né? O nome do cara, Masashi. Existe a possibilidade, só que vai ter um problema. Quando você for demitido da sua CLT, você não vai ter o seguro-desemprego. Isso eu ia falar, mas você Você já não, falou. você não vai Eu, ter o eu, eu tinha seguro-desemprego. minha empresa e ela tava parada. Eu tinha minha empresa e ela tava parada. Aí fui trabalhar como CLT. E aí eu saí da empresa. Quando eu saí bonitão, eu falei, não, tô safe. Tirei fundo de garantia. Falei, Tô quer safe, saber? mas Vou não deu ficar mais certo. um pouquinho aqui. Vou pegar o Seguro. seguro-desemprego. Passei no Poupa Tempo. Na cara da mulher, a mulher imprimiu um negócio assim, escrito assim: Cara, você tem empresa. Tipo assim, você tem empresa, não é eletivo a pegar o seguro-desemprego. Sai fora. Só que, Sacanagem! E minha empresa tava parada. Porque eu deixei ela. Como é que chama quando a empresa ela fica parada? Ela fica inapta. inapta, inativa, alguma coisa Só assim. que existe uma possibilidade. Qual? Se você demonstrasse que a sua empresa estava sem faturamento, você receberia o seguro-desemprego normalmente. Filha da mãe. Eu fui tapeado. Concordo. Porque se você demonstra que a sua empresa não tem faturamento, então você não tem outra fonte de renda. Se você não tem outra fonte de renda, você vai conseguir aí receber o seu seguro-desemprego normalmente. É um recurso que geralmente nós fazemos para que a pessoa que foi demitida do CLT e tem uma empresa consiga receber aí normalmente o seu seguro-desemprego a 5, 4, número de parcelas que for cabível ao tempo que você trabalhou, né? Tá. Eu acho assim, vou dar só uma opinião rápida, porque a gente tá falando sempre aqui com um contador, com um advogado, e eu represento aqui é nós, os programadores. E eu vejo muito isso, a minha visão, logo desde quando eu comecei a trabalhar, era eu quero construir a minha empresa para poder desenvolver um produto, um serviço, atender várias outras empresas. Consegui isso de formas distintas. Ah, mas, como vocês falaram, né? Cada mês é trabalho, assim por diante. Então você tem que. Você vai aprendendo, você vai passando por uma e outra, você vai aprendendo, aprendendo, para ficar é, 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 cada vez mais seguro quanto exatamente essas surpresas. Inclusive, né? Que aí é o que eu ia passar para a galera que está fazendo essa transição ou que vai fazer essa transição de ser um CLT e virar um PJ. Cara, o fato de você ver um dinheiro a mais ali no seu banco, não esqueça que agora todas as obrigações que a empresa ela passava para você do teu fundo de garantia, né, que é algo para você se aposentar, do teu INSS, que aí esses dias a gente bateu uma conversa e eu sou um pouco contrário a quanto isso, mas que seja todas as respostas, que sua alimentação, seu transporte, tudo isso que antes era obrigação da empresa te dar, agora você é a empresa e você vai ter que responder por isso. Então, às vezes você olha todo aquele montante de dinheiro que entra, porque quando é CLT você não vê isso, e é muito legal porque o Chris falou assim,
Então, todo mês, como CLT, você tem aquele dinheirinho. É isso mesmo, toda vez como CLT, você tem aquele dinheirinho. Quando você vira PJ, você tem a possibilidade de ganhar mais e às vezes você ganha de mais lugares. Você tem mais clientes. Você cresce, você pode crescer. E você tem essa facilidade por ser CLT. Mas você tem muita responsabilidade de correr atrás para poder segurar isso e controlar o seu dia a dia. Eu já vi muita gente virando PJ em vez de conseguir crescer, a pessoa, ela, felizmente, ela não tinha uma boa organização financeira e se dava mal. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, mas eu tenho mais duas perguntas ali no chat que acho que todo sentido. Quais seriam as perguntas? A primeira é, tendo uma microempresa, eu preciso declarar toda a entrada minha na empresa e retiradas também? E aí é uma pergunta e ele já emenda outra. É trabalho do contador fazer isso? Sim, obrigatoriamente você tem que registrar tudo que entra e sai na sua empresa. Só que quem faz todos esses registros e regula as formas que são feitas é o escritório de contabilidade, no caso. Tá. Então, porque tem todo uma estrutura, um estudo contábil em cima de toda a movimentação que é feita e todo o reflexo que ele vai gerar na sua empresa. E a outra pergunta, se a empresa ficar no zero durante um período de tempo, existem malefícios nisso? Custos, essas coisas? Na verdade, se a empresa está no zero, você não vai pagar nenhum tributo sobre aquilo, mas você tem que continuar, ou seja, quem vai continuar entregando as declarações todos os meses é o escritório de contabilidade. Então, a empresa está no zero, você tem que manter o escritório de contabilidade e tem que manter aí o pagamento da sua taxa de licença mensal. Isso se você parcelar, se você não quiser pagar O que, de que é uma essa única taxa de vez, licença mensal? é como se fosse uma alvará de localização. Ah, tá. Você tem uma taxa de licença para poder emitir nota fiscal dentro daquele município. Se você não faturou, você tem que pagar a taxa de licença e continuar pagando o escritório de contabilidade para que ele continue prestando serviços para que a sua empresa se torne apta, mantenha-se apta na realidade e não venha se tornar inapta. Quando ela se torna inapta, ela começa a gerar um monte de obrigações acessórias que não são enviadas, que é o escritório de contabilidade que envia, que depois vão diretamente para o seu CPF para serem cobradas de você com uma multa no mínimo de R$ 500 por mês, não declarada. Ó, as coisas estão ficando boas pra mim aqui, Cris. Ó, qual é o custo mensal pra ter um contador lhe ajudando? Poxa, eu acho, cara, sem brincadeira, pensando bem, eu acho que eu vou mudar de profissão, cara. Eu acho que eu vou virar contador. Rapaz, E o pessoal só quer contador. Eu acho que eu vou abrir de algum escritório de contabilidade. Tá dando mais? Parece que sim, hein? E aí, normalmente, um custo mensal, Ayrton, pra ajudar um contador. vamos lá. Com Como um contador, né? O contador nos ajudando. isso? Vamos lá. Se você trabalha para uma única empresa, nós fazemos hoje uma média, né? Ó, você vai emitir de 1 a 150 notas fiscais por mês. Então você vai ter aí 150 pagamentos que vão entrando na sua conta. De 1 a 150 notas fiscais no mês, nós conseguimos cobrar hoje o valor de 435 por mês para fazer toda essa contabilização. Mas vamos dizer que eu só imita uma nota. E não precisa dar nem seu valor, é só uma média. Ou se você quiser seu valor, você dá um toque, mas se falar, esse é o meu valor. Mas é uma pergunta mesmo do Renan. E eu acredito que as pessoas que estão como programador começando e vai criar empresa, o cara já está contando e falou, pô, beleza, eu abri a empresa, R$ 500. Paguei as taxas, mais 200. Mas eu tenho que pagar por mês também o meu contador. Quanto é que eu vou... Porque assim, aparentemente, parece que o que vale a pena é depois que você criou a empresa de todos aqueles custos, você abriu, não tem mais custo relativo à abertura. Aí é Isso. só, você vai pagar mensal o contador ou advogado, dependendo do que você está fazendo, e vai ter ou seja, eu emiti minha nota, eu vou pagar os tributos em cima da nota. Só que hoje você não consegue.
como é que eu posso classificar? Você não pode ter uma empresa sem obrigatoriamente não ter uma contabilidade. Não, não, tudo bem. Eu tô querendo fazer aqui, ah, me colocando na posição do Renan. Pô, agora eu preciso abrir uma empresa, porque eu vi a necessidade, eu vi que vale mais a pena do que ser um CLT. E beleza, eu vou abrir empresa. Pô, mas tem o custo que o pessoal falou lá de abrir empresa. Agora eu já anotei aqui, é tanto. Eu vou falar que eu passei lá no Dida, então é 500 pau. Ah, mas tem algumas taxinhas lá que ele falou e depois ele vai me contar, por volta de uns 200 reais. Pô, mas eu também tenho que pagar o serviço todo mês. Depois que passou, toda a parte de abertura eu tenho que passar. Tenho que pagar um serviço que é o contador, que vai fazer todo esse trabalho para mim. Mas eu só emito uma nota, que é para onde eu trabalho. Isso. Para esse caso, assim, nós estudamos caso a caso de cada empreendedor que vem até nós requerendo um serviço de contabilidade, de uma assessoria contábil, né? Eu falo, ó, você vai emitir uma nota, o seu faturamento vai ser 3 mil reais, eu consigo te cobrar X, Uhum, um valor menor, porque assim, nosso trabalho vai ser menor também, então eu consigo proporcionalizar. Só que para isso eu tenho que conhecer efetivamente quanto vai ser o faturamento desse empreendedor, como é que ele vai trabalhar. Por exemplo, ah não, eu só quero para manter uma fonte, uma, duas, três notas no mês, e não quero nenhum tipo de demonstrativo, ou seja, eu não vou apresentar para banco, não vou ter. É só para receber aquilo mais nada. Muito embora os demonstrativos sejam obrigatórios, eu não quero você para outra coisa a não ser declarar isso. Então a gente consegue fazer um valor menor. Mas o que eu sempre falo, eu sempre dou todas as possibilidades para o empreendedor e falo, ó, você consegue fazer isso, isso, isso. Eu aconselho você a ter isso, isso, isso. Você ter a assessoria que daí você consegue tirar todas as suas dúvidas a todos os tempos. Porque uma dúvida que muitos devem ter, eu vou ter uma pessoa jurídica, eu preciso obrigatoriamente ter uma conta bancária pessoa jurídica ou pode cair tudo na minha conta pessoa física? Tudo tem que cair na sua pessoa jurídica. Então, são todos os acompanhamentos e balizamentos que nós vamos fazendo de acordo com a necessidade do empreendedor. tá. Eu vou levantar aqui três perguntas ao mesmo tempo, porque estão todas relacionadas. Quatro, para ser mais exato, porque estão todas relacionadas a MEI. A primeira é: declaração anual de MEI. Por onde consigo fazer a declaração anual do MEI sem precisar de um contador? Essa é a primeira pergunta. 2. Quais são as vantagens e direitos que eu tenho como MEI? E quais taxas devo pagar para o governo como MEI? Ou seja, tudo relacionado a MEI. Aí depois foi a pergunta aqui no chat: no valor pago da DAS, tem embutido o INSS? Eu acredito que a pergunta é relacionada a MEI também. Se eu tenho MEI, eu sou obrigado a abrir uma conta PJ? Eita. Agora complicou um pouco, né? No caso de, Se no caso, quiser, se quiser eu faço uma por uma aqui, mas todas é relacionada a MEI. no caso de MEI, ele é como se fosse um empreendedor, pessoa física com um CNPJ. O ideal é que ele tenha a conta pessoa jurídica, para quando ele tenha que fazer a sua declaração anual do MEI, ele consiga fazer todas as separações de todos os valores que entraram, todos os valores que saíram. Então a recomendação é, sim, você precisa ter uma conta pessoa jurídica. Você consegue fazer isso em vários bancos aí digitais que é de graça, né? Você tem o Nubank, você tem o C6, você tem o Banco Inter. Sim. Então você não vai ter nenhum custo com isso. Uma já foi, faltam as outras duas. A guia DAS do microempreendedor individual, que você emite lá no portal do MEI, ela já inclui o INSS, ou seja, você já tem um seguro de que caso você venha se machucar, você venha ter uma doença, ou você venha ficar grávida, você vai ter todas as coberturas que o INSS daria para quem é um trabalhador CLT. Então, dentro desses R$ 60, você já tem o seu INSS mensal. A primeira pergunta, a DEFIS, que é a do MEI, né? A declaração do MEI. Você consegue fazer, só acessar o portal do MEI lá em serviços e colocar a declaração anual e preencher todos os dados de acordo com o seu extrato bancário e com as suas notas fiscais. Aí você consegue fazer a declaração. Mas aí então isso aí também já se enquadra em quais taxas eu devo pagar para o governo, né? Isso, R$ 60. Só que com esses R$ 60, você não vai conseguir emitir a nota fiscal,
Porque você vai ter a taxa de licença que você vai ter que pagar para a prefeitura onde você está sediado. Então, por exemplo, se você for de Santos, se você for do Guarujá, você vai ter que pagar a taxa de licença anual para esses municípios para poder continuar tendo a sua inscrição municipal ativa e podendo emitir a sua nota fiscal. Tá. É... Mas bem, então, respondendo o Renan, a gente não é obrigado, como MEI, a gente não é obrigado a abrir uma conta jurídica, mas é totalmente recomendável. Isso, porque quando você for fazer a declaração, você vai analisar a conta da pessoa jurídica, já vai ter todos os dados, basicamente 20% dos dados necessários para você fazer a sua declaração anual. E quais vantagens, então, a pessoa hoje ela tem de ser um MEI? E aí eu vou melhorar então essa pergunta para ficar com mais, porque é todo mundo aqui programador e tal. Para Quais, que eu vou? seria quais os direitos da pessoa, do MEI? Não, não, tipo assim, vamos lá, vamos pesar aqui. MEI ou ME? E aí vocês ME. podem falar à vontade. Ó, É que tudo depende, né? depende de quanto você vai faturar, depende de qual finalidade você quer. Se você quer atender uma pessoa ou quer atender várias, uma empresa ou várias empresas. Se você vai passar dos 81 mil por ano ou não. Tudo depende da sua necessidade, né? Como o Cris falou. Tá. Então, se a gente for resumir isso, porque é aquilo que eu falei, a galera quando ela começa com medo, né? Então a pessoa Sim, vai e recorre ao MEI, fala, mano, se der algum problema, eu tô pagando R$ 60 por mês. Não vai matar. Mas e se ela for MEI? Perdão, se ela for ME, depois de construir a empresa e ela não tiver nenhum, não emitiu nota, nada, ela só vai precisar pagar o contador que vai fazer o trabalho para deixar a empresa aberta. isso. E a taxa do município também, né? Caso ela venha parcelar. Que aí é o caso do Alvará. Isso. Tá. Mas assim, entre não ter nada e ter o MEI, eu recomendo que a pessoa tenha o MEI, entendeu? Sim. Pelo menos um seguro, né? Um É, INSS, caso venha pelo ter um menos o MEI. acidente. Exato. Se a pessoa estiver na dúvida, né? Que nem a pessoa, eu vou começar, eu estou um pouco na dúvida entre, não sei se eu começo como pessoa física só, normal, ou como MEI. Meu, vai como MEI, é muito melhor, né? Até primeiro porque você vai ter alguns outros direitos que assegurados, principalmente na Previdência. Lógico que tem muita gente que critica a Previdência, o Diogo critica muito a Previdência. Eu também tenho as minhas críticas, que são muito sérias, acho que a crítica de todo brasileiro referente à Previdência, mas no MEI, a pessoa tem ali o auxílio-doença, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa é MEI, se machucou, né, ou ficou doente, quebrou a perna, sei lá, alguma coisa assim, ela pode fazer o pedido do benefício do auxílio-doença, né? Ela pode se aposentar por invalidez, ela pode se aposentar por idade, se ela chegar à idade e tiver o tempo de contribuição ali, né, é necessária, ela pode se aposentar, entendeu? Então, tem alguns outros. Se a pessoa for presa, né? Tem um auxílio reclusão. Eu espero que ninguém vá preso. Tem auxílio Aproveita. reclusão? Como assim? Conta melhor isso aí. Tem a pensão por morte. Então, tem outros benefícios aí que, lógico, que esses dois tem umas variáveis e tal, mas tem outros benefícios que, como pessoa física, a pessoa teria que contribuir para a Previdência de forma autônoma, entendeu? Para ter alguns desses benefícios. E aí tu tem a contribuição mínima, que eu não lembro quanto que é de cabeça agora, mas é mais de 100 e alguma coisa. Você sabe, Arthur, de cabeça quanto que é? Para obter qual benefício? Do autônomo para contribuição na Previdência, no mínimo lá. R$ 220. Esse é o mais baixo? É, na verdade, não é o mais baixo, mas é o mais recomendável, né? Porque os outros não vão te dar alguns benefícios. Tem Você um que, pode. tem um que é mais barato ainda, mas te dá uma parte de algumas coisas. Isso, tem R$ 114. Aham. 114,95, se eu não estou errado. Só engloba aí auxílio doença, auxílio acidente, uma possível Aposentadoria invalidez. Não, e aposentadoria por tempo de contribuição também. Não, a contribuição só entra no completo, nos 20%. 220? Só nos 220. Ah, tá. Porque com o 114 você não vai conseguir contemplar a parte da pessoa do tempo de contribuição. Então você não vai ter a certidão de tempo de contribuição, né? Que é o Uhum. que nós chamamos de CTC. Então você aposentaria aí só por idade. Só que o grande problema disso é que a cada 2 anos acrescenta-se 2 meses a idade mínima para você se aposentar. Acrescenta-se em 6 vezes, na realidade, desculpe. Então,
A cada 2 anos vai Já, subindo. já ia ser um custo maior também, né? Maior do que Sim, um custo maior do que o MEI. Por isso que é recomendável que você tenha um MEI ao invés de pessoa física normal. sim. Tá aí. Como funciona a previdência privada? É melhor não Cara, perguntar pra mim. Pergunta pro Cris, que é. ele é defensor. O Olha, MEI tá R$ 60, assim, arredondando pelo que o Ayrton acabou de dizer, tá? eu não curto muito as previdências. Eu não tenho nada em previdência privada, tá? Sem eu, viu? Cristiano, eu não tenho nada em previdência privada. Só que assim, eu pago o INSS, tá? Eu pago a previdência pública que a gente tem. Não gosto dela, mas eu pago por questões pessoais que eu tenho. Mas assim, entre as duas eu não recomendo nem. Ah, tô brincando. O INSS é meio quebrado e a privada também, porque tem muito custo operacional. Cara, eu não sei. É uma pergunta muito difícil que essa pessoa fez aí, o Renan, né? Taxa de administração, Nossa, tem imposto muita de coisa. renda sobre o saque, Aí, Renan, o que eu dependendo. faço? Eu, como pessoa, assim, não estou dizendo como advogado, tá? Como advogado, eu teria que. Eu daria respostas mais exatas e escritas para você, mas como pessoa normal, eu fugi disso. Então, hoje eu prefiro que todos os meus rendimentos estejam na bolsa, então eu tenho tudo na bolsa de valores, que eu fico mais seguro e estou mais feliz lá. Mas a previdência privada, lógico que tem. Entre não ter nenhuma, tem a previdência privada ou tenha pelo menos o INSS, tá? Se você falar assim, nenhuma ou uma dessas, tenha pelo menos uma dessas. Não é ruim. Pelo menos um MEI aí para você pagar R$ 60 Pelo por menos um mês, mês. cara. Tem que ter alguma coisa, né? Se machucar, alguma coisinha você vai ter. Mas a previdência privada também tem certos rolos aí que eu já processei bastante gente, então acho melhor não comentar sobre os processos. Senão a galera vai atrás de mim. Tá, ó. é, Vamos lá. Vamos passar aqui o link ou o e-mail. Como é que. Pô, depois de uma live dessa, eu acho que eu preciso de alguma ajuda jurídica do Cristiano, alguma ajuda contábil do Ayrton. Onde é que eu encontro? Qual é o ponto focal aonde as pessoas conseguem encontrar vocês? Eu vou jogar aqui, aí você coloca no chat da live aí, fica mais fácil. Tá. Eu vou colocar aqui, ó, vou mandar agora o Instagram do escritório, tá? Que é onde mais diariamente tem postagens sobre diversas coisas, tá? Envolvendo, lógico, a área jurídica, tá? Tudo que envolve direitos e tal. Diariamente tem postagem lá. E vou colocar o meu pessoal também. Então a pessoa pode me chamar. Eu até recomendo que me chamem no Instagram do que o WhatsApp, porque parece que eu respondo mais rápido no Instagram do que o WhatsApp. Não sei por quê. É tipo SMS, sabe? Quando chega um SMS, rapidinho eu olho. Agora, quando chega mensagem no WhatsApp, eu falo, meu Deus, vai se perder no meio de 500 mil mensagens que eu já tenho aqui. Ó, Então, pessoal que tá interessado em entrar em contato com a galera, eu vou colocar aqui os dados do Ayrton, que tem muito lugar aqui. Tem telefone, tem o que for aqui, ó. Fica mais fácil de contato. O Cris já mandou direto, mas eu vou spamar também aqui, ó, do Cris. Ô, Cris, aqui é o Instagram, né? O Instagram do. o Whats, deixa eu mandar aqui Tá, também. não? Tá bom. Tô colocando aqui o Instagram. É por onde você quer ser encontrado, né? Tá lá. Coloquei lá. E a ideia é que todos aí, né, prosperem muito, que os programadores aí tenham muitas empresas, né, Diogo? Até porque os contadores precisam trabalhar, os advogados precisam trabalhar. Vamos lá, vamos lá. Acho que esse é o momento. Abrir empresa, tirar dúvida. Eu recomendo ao Devi Nelson e a pessoas que estão, assim como ele, chama o Cris aí em algum lugar, fala daqui. Porque pelo menos essas duas pessoas aí que vieram aqui hoje na live são muito gente boa para tirar dúvidas. E quando a gente tem, nós programadores, a gente tem mais consciência do que a gente está fazendo, parte financeira, quanto se gasta,
a gente fica muito mais tranquilo e consegue tomar decisões. Quando a gente não tem as informações que a gente precisa, aí a gente vai levando da forma que a maioria faz, da que o governo manda, e muitas das vezes não é a melhor forma pra gente. E se Então, for da forma que o governo manda, pode estar pagando muito mais tributo, né, do que o correto, exato, digamos. exato. Então. E não é questão de passar a perna em ninguém, tá? A gente não tá. Eu não tô aqui trazendo isso, eu tô trazendo esclarecimento pra todo mundo mesmo, né? O que que você vai escolher? A escolha é sua, a forma de trabalhar, como trabalhar, se abre empresa, que é algo que é quase que natural dentro do nosso contexto. Olha lá, até hoje eu não sei quanto vale minha hora, mas aí pode deixar que aí a parte de programação a gente vai te ajudar. Só que a gente vai fazer isso. Deixa eu ver, hoje é quarta, talvez amanhã. Se você voltar aí, Marotsky, a gente pode falar sobre isso, porque hoje a gente focou mesmo nas partes que cabe a jurídico e contábil. E na realidade, antes da gente fazer uma raid, procurar um canal legal pra gente fazer uma raid, eu vou deixar o Cris e o Ayrton falar as últimas palavras da live. Não vai morrer agora, pelo amor de Deus. Fala suas últimas palavras, não é isso. E aí a gente procura uma raid pra fazer e vamos lá. E E quem para o for ímpar MEI, aí não quem é o esquece de primeiro e mandar vamos que e-mail vamos. pedindo a planilha, hein? Oi? E quem for MEI, não esquece de mandar e-mail pedindo a planilha ou chamar no WhatsApp também, tanto faz. Olha que legal. Não esqueça isso. O Ayrton tava falando que ele tem uma planilha pra quem é MEI. Tipo, pra você não ultrapassar e acabar sendo desenquadrado. Do MEI. Como você vai fazer isso? E aí, pro MEI, exato. E aí ele tem uma planilha já prontinha pra isso. Então não perca a oportunidade, manda e-mail pra ele aí. Ou pede lá no, No WhatsApp. no WhatsApp, não, lá no Instagram. No Instagram. Mais Isso. rápido, como que você falou, no Instagram. Pede lá, mas não esquece de falar que deu uma passadinha aqui, porque diz ele que os valores caem. Quando passa aqui, o valor cai. Então vamos lá. Podem É, falar aí o que vocês acham interessante de falar pra O gente Ayrton vai terminar. fazer igual o cara lá das Casas Bahia. Você quer pagar quanto? Não, também não é assim, tá? Aí você É, contrata o Cris pra falar, não, eu quero pagamentos. E ele falou isso. Ó, cara, olha, as considerações finais que eu faço aqui, primeiro, cara, foi bem legal, tá? Eu agradeço o convite. As perguntas da galera foi bem pertinente. Eu espero aí ter esclarecido algumas coisas. Se eu deixei alguma outra dúvida passar, pode me mandar lá que eu respondo em áudio, tá? Às vezes eu não respondo na mesma hora, porque eu estou atarefado, cuidando de outras coisas, mas não se preocupa que em algum momento eu vou responder. Então, se ficou alguma dúvida aí da galera, pode mandar que eu respondo. E eu digo o seguinte, para finalizar, tem gente que quer ter o próprio negócio e tem gente que quer ser funcionário para sempre. Então, eu penso que a pessoa tem que buscar os seus sonhos. Às vezes, o sonho da pessoa é só ser funcionário o resto da vida, ser CLT, né? E tá tudo bem, cara. Siga assim, continue assim, dê o seu máximo, dê o seu melhor, cresça. E quando eu digo crescer, não só financeiramente, mas crescer em qualidade de vida, poder viajar, conhecer lugares, passear, sei lá, essas coisas, ter as contas em dia, eu acho que isso é o mais bacana. E se você realmente quer abrir uma empresa, primeiro tenha muito coragem, cara. Muita coragem mesmo, né? Porque você vai enfrentar bastante coisa, não é um paraíso, sabe? Você não vai entrar num paraíso. Você vai entrar numa situação, a princípio, no começo, bem complicada, mas eu acredito que com boas pessoas do seu lado, boas orientações, boas dicas, boas recomendações, você pode ir muito longe. Então, tenha muito coragem, né? Bastante coragem. Bastante coragem para empreender no Brasil, né? Aí tem outras questões que a gente não vai entrar aqui, questões políticas, questões tributárias, que a gente falou um pouquinho, mas cara, tem fatores que a gente não vai, eu acho que a gente não jamais vai resolver o problema do Brasil, mas acredito que a gente pode resolver os nossos, né? E aí a gente pode estar mais feliz com a nossa família, nossos amigos e tudo mais.
Então é isso aí. Eu vou deixar depois o número meu da eleição aí, Cristiano para vereador. Não, tô brincando, gente. Acho que todo mundo pode, como diz aí o Renan, quero voar, todo mundo pode voar, cada um do seu jeito, cada um com as suas asas, né? Tem gente que quer voar mais alto e tem gente que quer voar um pouquinho ali de leve. Então, cada um voa aí do jeito que quiser. E cada um vai procurar o caminho que for mais cabível, né? Digamos assim. O CNPJ ou CLT, o que fizer feliz é o que vai valer a pena. Eu agradeço a vocês dois pela oportunidade de expor aqui um pouco do mundo contábil para os desenvolvedores. Tanto que qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato por e-mail, WhatsApp ou Instagram. E logo, logo disponibilizo a planilha. E qualquer coisa, só chamar. Legal, legal. Senhoras e senhores, muito obrigado. Vou me despedir aqui. Então, agora do senhor Ayrton e senhor Cristiano, muito obrigado. Vou terminar aqui a nossa conversa, que a gente está aqui no Meet, então vou terminar e vou voltar aqui para o chat para a gente fazer aqui a nossa raid. Boa noite, Cris. Boa noite, senhor Ayrton. Boa noite. Diogo. Boa noite a todos. Valeu.